O nosso boa tarde. Estamos aqui com mais um papo de redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV, espalhadas por todo o estado de Rondônia. Aqui é a maior rede de televisão desse estado. A Record TV, orgulhosamente, a gente abre esse programa mais uma vez, meio-dia de sábado agora. E vamos ter muitos assuntos, muitos debates, muitos enfrentamentos, muito bom humor, muito mau humor, tudo misturado aqui nesse programa. E olha, conosco esta água aqui, ó, a Mina Linda. A água que é muito mais do que água, é saúde. A água que tem o maior pH de Rondônia. Mina Linda, esta eu gosto. Também, olha, férias com carro revisado. É muito mais férias, e a promoção revisão de férias da Pemasa. Promoção válida enquanto durar o estoque, tá bem? Conheça a clínica OIOP Experience, que é referência no estado com diversas especialidades. Depois a gente vai falar sobre a clínica OIOP, que está sempre com a gente. Irmãos Gonçalves, sempre nos surpreendendo com ofertas especiais. E as ofertas de hoje vão até segunda-feira, tá bem? Rondon Cap desse domingo, hein? Vai trazer uma premiação para fortalecer o seu orçamento de janeiro. Portanto, preste atenção, aguarde, porque já vem detalhes aí sobre o Rondon Cap. Agora, não tão bom quanto isso, né? Porque o programa também não é perfeito. Tem grandes anunciantes, mas tem uma velharia aqui, gente. Eu que sou mais jovem, fico assim, olha, surpreso até com a coragem que eu tenho de estar aqui em meio a esses coroas todos. Vamos começar o boa tarde do Beni Andrade. Beni Andrade, o seu destaque, por favor. E eu gostaria de pedir, por favor, seu Beni, contenha-se hoje com relação ao professor. O professor esqueceu de tomar o remedinho dele e a gente não sabe a reação que ele pode ter. Por favor, vamos poupar o professor. Presta atenção. Boa tarde, seu Beni. Boa tarde, amigos. É claro que é só o professor não querer fazer gracinha aqui, né? Porque com essa preservação toda aí não dá para Que negócio aí? fazer gracinha, né, professor? Você que é doido? Então, por favor, Vai. Baixa a bola. baixa a bola. Eu tô com um chapéu aqui. Aliás, esse chapéu aí... Chapéu que eu ganhei. Invejoso. Não, mas você ganhou em que ano isso aí? Eu ganhei ele essa semana, ganhei do Ítalo Donini. Agradecer. Gente boa, eu prometi que ia usar e estou usando. Porque aqui não tem conversa de dizer para não fazer, não. Muito bem. Olha, gente, é o seguinte. Nesse vai e vem... Não, mas tu viu, Beni? Ele se vangloria, ele diz, vou usar o chapéu, usa o chapéu e acha que isso é uma grande coisa. Aí, uma grande eu sou coisa, macho porque eu disse que eu ia usar o chapéu e estou usando. Grande coisa. Ou se vocês são uma pessoa falsas, vocês são. Isso aqui é um presente. Camarada dá uma de macho, Ítalo bota um Donini, chapéu na rapaz. cabeça e 2 brincos. Vai. Você quer o quê também? É porque vocês não têm o chapéu, que ele não deu o chapéu para vocês. Dá uma de macho, bota um chapéu na cabeça e 2 brincos. Também não dá. Eu sou tão macho Não que dá eu tenho que pra colocar entender agora mais Seu nada. Beni, o que compensar tem a agora? macheza. Parei um pouquinho, seu Beni. Só porque tem tanta gente que... Brincadeira. Homem assumido, macho, e que Tudo usa bem, brinco por mas aí. eu estou Qual é me o referindo problema? a um que eu conheço. Que preconceito é esse? Eu estou me referindo a um que eu conheço. Agora o senhor Especificamente a ele. É. O senhor não está generalizando. Não, Agora claro o que senhor não. falou, não, agora o senhor foi na veia. Agora o senhor não é na veia, foi na artéria, que é mais profundo e mais grave. Perfeito. Que aí existe um viés preconceituoso, não tenha dúvida disso. Agora, qualquer coisinha é preconceito, não? Você pode andar do jeito que quiser, pode falar besteira Pode usar que até quiser. camisa amarela, Pode usar a camisa amarela, que Entendeu? não tem problema nenhum. Qualquer coisinha é preconceito. Vai te catar, amigo, a minha vai. camisa é rosa e eu uso 2 brincos de ouro aqui da Ana Hickman. Aqui, ó. Isso que é o quê? Da Ana Hickman, tá? Tá vendo? Inclusive, a Ana Hickman, outro dia, ela falou na televisão, disse, roubaram os meus brincos. Tá aí, ó. Réu confesso. Réu confesso. Ah, meu Deus. Tudes. Vamos lá, Beni. Bom, é o Vamos lá. seguinte. Já Solta.
apesar de tudo, está sendo falado aqui, só para dar sequência no assunto. Meu destaque é que a lei que equipara injúria racial ao crime de racismo já está em vigor. Então, te cuida, a gente na frente pode falar mais a respeito. Como é que é? Repete aí, por favor. Lei que equipara injúria racial ao crime de racismo já está em vigor. Tá bom, vamos discutir isso aí. O Joaci Loura Júnior certamente pode falar mais nada. enriquecer esse programa, né? Irã Galo, o homem do Conselho Federal de Medicina. Lá ele diz assim, aqui é o dinossauro. Ele abre as reuniões do Conselho Federal de Medicina se apresentando como um dinossauro. Isso, verdade. Tudo bem, Irã? Tudo bem. Hoje o senhor não foi no cabeleireiro, não, né? Não, hoje eu não fui. Hoje eu tô meio descabelado. Estou notando que seu cabelo não está igual de Não tá bonito. Não fez escova invertida? Não fiz. Tá, não fiz. Eu vou fazer uma perícia. É muito caro. Não dá para fazer isso toda semana, não. Todo sábado não. Não. É uma vez a cada semestre. Mas, presidente, bom, primeiro boa tarde a todos que estão nos vendo. Boa tarde à turma da direita e da esquerda. Eu tenho aqui, presidente, eu tomei conhecimento aqui do inventariado dos terroristas que estavam na porta dos quartéis. Artefatos de guerra encontrados. Posso Agora, citar? depois a gente podia discutir também o termo, se é correto chamá-los de terroristas ou de vândalos. Podemos discutir Mas essa o doutor questão Irã está também. ironizando. Aqueles Não. que fizeram aqueles que fizeram aquele ato Sim. de vandalismo, aquilo ali não tem nem classificação, aquilo são verdadeiros imbecis. Né? Verdadeiros imbecis. Mas, presidente... São tão imbecis que nem terroristas, estão longe de serem terroristas. Totalmente. Agora, esses artefatos que foram achados, o Bin Laden perde. Olha só, presidente, 22 cadeiras de rodas, 104 andadores, 305 bengalas. Meu Deus, tudo isso. Quanto? 305 bengalas. Mas, olha, isso é um perigo. É um perigo. 88 muletas. Oxe, mas olha a violência. 25 carrinhos de bebê. Armas. Agora, o que me chamou a atenção, não sei se é porque eles se borraram, 208 pacotes de fraldas. Não, isso é brincadeira, não, isso é fake news. 22 mamadeiras. É. 31 chupetas e 1.520 bandeiras do Brasil. Isso é um perigo. 380 óculos, 88 óculos de alto grau. De alto grau. E uma caixa de medicamento vasta. Uso contínuo. Uso contínuo. Então, esse é meu destaque, que estavam os terroristas isso é um estavam perigo, de né? posse desses materiais letais que poderia causar fortes danos a todas as pessoas que estivessem próximas. Mas qual é a fonte disso aí? Essa fonte aqui... Deve ser o Danilo Gentili. Isso aqui é o seguinte, foi o inventariado que fizeram. Fizeram inventariado. Na hora que pegaram lá, o pessoal jogaram dentro daquela quadra, coitados. Aí pegaram lá as bengalas, tudo, e começaram a ficar preocupados. E eu fiquei muito preocupado. Isso aqui são armas letais. Realmente é um negócio. Isso aí pode eclodir uma guerra, né? Uma guerra. Já pensou o cara dar uma bengalada no outro? Inclusive, o Putin pediu esses arsenais para ir para lá, para ver se ele consegue ganhar a guerra da Ucrânia. Que tá Boa. O Joaci está sério. O Joaci não está gostando dessa conversa. E o outro também não. E o velhinho ali não está também satisfeito. Não. Ele estão- está meio revoltado. Vai vir bomba por aí. Serginho Pires, vamos aqui mais à nossa direita. Serginho Pires, por favor, o seu Bem destaque, resumido. por favor. Bem resumido. Bom dia a todos. Boa tarde. Podia já. chegar mais perto do microfone? É que eu falo muito alto. que a barriga não Se eu deixa. chegar aqui, aí vai prejudicar os ouvidos dos nossos telespectadores. Bem rapidinho, então. O que está havendo, na minha opinião, além das ações corretas de combate ao vandalismo e prisões de quem merece ser preso, está havendo, na minha opinião, uma caça às bruxas. Diferente do que aconteceu em 2017, quando os representantes do MST invadiram o Congresso, incendiaram e fizeram
o que se fez nos outros prédios nesse ano, e não houve uma só prisão, não houve um só cumprimento de pena, dessa vez há uma caça às bruxas. Mas aí é uma coisa discutível, porque quem está no poder é que decide, não... Bom, mas o que me preocupa, Everton, é esse negócio de... eu até falei no rádio essa semana, eventualmente alguns empresários financiaram alguns ônibus para ir a Brasília, levando pessoas para quê? As pessoas pediam apoio para ir para um protesto que não tinha nada de criminoso. A Constituição brasileira permite que se faça protesto nesse país, pelo menos por enquanto não mudar. Então, e agora, algumas dessas pessoas estão sendo presas, inclusive, porque financiaram um ônibus para ir para Brasília. Como é que eles iam saber que as pessoas alguns grupos que eles financiaram iam fazer a destruição que fizeram? Então, isso eu acho injusto, eu acho uma perseguição injusta. E por isso que ainda, até há pouco, haviam 940 pessoas presas ainda e há outros, sei lá, centenas de pedidos de prisão. Eu imagino... E tem gente de Porto Velho presa, muita gente, tem gente de Porto Velho. E mais, aí eu penso assim, eu sou um empresário do agronegócio lá do interior do Mato Grosso, não quero nem usar Rondônia como exemplo. E aí vem um grupo de pessoas e diz, nós queremos ir a Brasília para fazer um protesto contra o governo. O senhor nos ajuda a bancar um ônibus para a gente ir? Ajudo, está aqui o dinheiro. Ponto. Esse cara está ferrado. Mas, como é que ele vai imaginar que o Sérgio Pires, que foi lá pedir para ele um apoio para ir para Brasília, ia participar de alguma coisa destrutiva? Então, eu estou achando que há algumas questões nessa caça às bruxas, que eu repito, que estão exageradas. Esse é o meu destaque. Muito bem, acho que é um bom assunto para a gente depois discutir. Dr. Joaci Loura Júnior, por favor, boa tarde, o seu destaque. Boa tarde, Everton. Boa tarde, amigos da mesa. Boa tarde, telespectador. Meu destaque é pontuar que... Tem até uma foto, eu passei por fofura. Falei com o secretário Devanildo Santana hoje. Está aí, na academia, nós nos encontramos lá. E falei com ele a respeito do assunto que dominou o último programa, que foi o autismo. A dificuldade das famílias que têm crianças, né, que estão na idade escolar, para poder matricular o filho, né, a filha, enfim. Então a gente precisa tratar disso. O Devanildo disse que não tinha, né, eu acho que ele até falou com você, né, Everton? Sim. Ele não tinha tido acesso a essa situação, mas se colocou à disposição de imediato para tratar tanto com a secretária de Educação quanto com a secretária municipal de Saúde, porque envolve as duas pastas. Não é possível, volto a dizer, não é possível que as crianças, tendo 4, 5 horas de período de aula, de educação, tenham apenas 2 horas de cuidador, né, naquele período escolar. Sob pena de, acabando o período do cuidador, as mães ou buscam a criança ou a criança fica isolada no meio de tantas outras crianças. Então, expliquei para ele, foi muito solícito, disse que vai tratar diretamente com o prefeito Wildon. E também a OAB, essa semana, se reuniu com a secretária, com representantes da Secretaria de Educação de Rondônia, aí, já do estado de Rondônia, também levando a ela o assunto de mais ou menos 40 famílias que estão fazendo uma denúncia formal em relação a esse assunto também, que é sério e, a nosso sentir, fere a dignidade da pessoa humana. Um belo tema, Josi. Aliás, a repercussão do programa, acho que foi o último programa nosso. Sábado passado. Quando nós trouxemos esse tema aqui, olha, houve uma grande repercussão, não só durante o programa, com a audiência, as pessoas se manifestando, mas também durante a semana, quando nós repercutimos também na nossa programação. Aliás, falando nisso, coloquem, por favor, aí na tela o WhatsApp do Papo de Redação da SIC TV. Esse é o número para você se comunicar com a gente. Mande o seu recadinho pelo 9911 1111 e a gente vai, com muito prazer aqui, ler e trazer a sua participação,
a sua opinião sobre algum tema que vai ser discutido aqui, ou você pode trazer algum tema a ser discutido. Você é sempre muito bem-vindo, tá bem? Falando em bem-vindo, professor Peixoto, bem-vindo por alguns, nem tão bem-vindo por outros, mas enfim, é assim, a vida do professor Peixoto em meio a amor e ódio. Muito legal, muito legal. Vamos lá, professor, boa tarde, seu destaque. O meu destaque, ele tem a ver com o feminicídio. Nós temos, no nosso país, esse é um assunto que tem a ver com o Brasil inteiro, mas tem a ver de maneira muito particular com Rondônia. Rondônia, o aumento na espécie de crime foi de 255% na região norte. Rondônia tem, neste momento, por conta dos dados de 2022, porque 2023 sequer começou, do ponto de vista do tema, nós temos em 2022 um aumento absoluto de 70% e um aumento relativo aos demais estados de 255%. Rondônia lidera, se a gente pode usar esse termo, lidera negativamente o número de feminicídios. Não há, e isso foi uma característica já dos últimos anos para cá, não há a aplicação extensiva de política pública de combate ao feminicídio, que não é um crime separado do homicídio. O doutor Joaci pode, inclusive, se for o caso, discorrer mais apropriadamente acerca do assunto. Eles se combinam antes do com um agravante. Com um agravante e que incrementa a natureza delituosa, tornando mais hediondo e tornando mais grave o efeito disso sobre a sociedade. Nós estamos como uma sociedade brasileira doente em relação a isso. 699 casos de feminicídio no primeiro trimestre de 2022. 2022. De 2019 a 2022, dia 22... Agora, é importante só dizer, até aqui está tudo perfeito, eu só estou com medo que o senhor diga que o homem matou a mulher só porque ela era uma mulher. Mas na verdade não é só porque, é em razão de, tá, porque aí ele o cara, é um agravante. O cara está passeando na rua, uma mulher, vou matar. Sim, isso não acontece. É maluco, né? Aí isso não acontece. Não, mas não é. É porque eu questiono sempre essa afirmação, que o cara mata só porque ela era uma mulher. A lei não diz isso. Mas as pessoas falam, especialmente as pessoas que defendem. Os grupos de feministas dizem isso, os jornalistas dizem isso. O cara matou a outra só porque ela era uma mulher. Sim, por exemplo, quando há um casal de homens homossexuais, um mata o outro, isso acontece muito. Será que matou só porque era um homossexual? Não é assim, né? Não é. Matou porque houve uma questão passional enfim, e aí tem milhões de razões. Exato. Agora, matou só porque era uma mulher. Isso é muito simplista, caso, né? Pelo amor de Deus. Cada caso é um caso em si. O cara passa na rua, vê uma mulher, eu vou matar cada mulher que eu encontrar. Não é assim, não, né? Aí é um crime também. Mas um crime, mas é uma loucura dizer um negócio desse. O feminicídio está claramente tipificado no Código Penal, artigo 121, se eu não me engano... Eu não me lembro o inciso eu não me lembro qual é agora. Mas está, inclusive, por lei, foi incluído, alterado o artigo 121. Mas o senhor concorda comigo que dizem isso muito? Tem idiota em todo que é lugar. Perfeito. Tem idiota em qualquer grupo. Olha, eu não estou chamando vocês de idiota. Quem está chamando é ele. O cara que se mete a saber é idiota. Professor, é muita gente que diz isso. Inclusive feministas, delegados. Não diz. Matou só porque ela era uma mulher. Mas que absurdo um negócio desse. É o seguinte, eu acredito que a pessoa que não tem cultura jurídica, que não estudou a respeito, pode até dizer isso. Mas se a pessoa tiver um mínimo de conhecimento sobre o Código Penal e tiver um mínimo de capacidade de cognição sobre o que está esculpido... Mas mesmo que estivesse na lei, isso seria uma inverdade. Não, isso não é inverdade, isso não existe. Ninguém é morto porque o outro é mulher. Isso não está previsto na lei. O feminicídio é um agravante... O doutor Joaci podia falar, mas é um agravante da pena, aliás, da tipificação do artigo 121.
O que acontece é que nós precisamos de políticas públicas que levem à diminuição dessa vinculação. Porque Se bem que 87%... o Beni está preocupado também com os homens que são mortos pelas mulheres, né, seu Beni? Não, eu estou tentando entender qual é a política... Preocupado não, mas que é um também é. Não, é uma realidade. E qual é a política Dá pública? licença. Para aí, Beni. Qual é a política pública para impedir um assassinato? Não, mas não é, pelo amor de Deus, Sérgio. Não, mas política pública política é conscientização da sociedade. Olha É aqui, isso. Tá bom. Olha tá bom. aqui. Qual é a política pública? boa. Pergunta. É um machismo Pergunta. estrutural, né, que existe no Brasil. Isso é machismo, não é rapaz. política pública. Eu acharia interessante. É punição, é isso? Um de cada vez. Eu acharia interessante analisar os dois lados. Ó, viu? Mas A se- mulher que mata homem e o homem que mata mulher. Rapaz, matar gay É crime. É crime que eu tô matar. dizendo. Porque tá Pô, tipificado no artigo ô 121, tonto, rapaz. você só para de um lado, para dos dois. Mas qual é o lado que você quer que eu fale? Do Quem lado que a matou mulher outro mata homem. É o quê? O Não, lado é que a mulher carinho, mata É homem. carinho. Mas a Matar outro homem proporção não tem de problema. homicídio de Tudo mulher é crime, para homem rapaz. é muito menor. Ah, De homem pra mulher. Joaci. É um abismo. Que é número é muito menor. Que justificativa menor, boba é claro essa que é lá? muito Para, menor. rapaz. Claro que é. Isso Mas não nem se adianta, Se não compara. adianta. matar um ser humano já é complicado. Pois é. Aí você vem falar, não, Mas mulher é que mais mata grave. Mas aí menos. matando 100, que é a mulher Na que verdade, tá morrendo, o Beni né? quer formar um grupo de Pra homens defender o homem, para né? defenderem o homem contra a violência da Não, mulher. mulher- É isso, O direito do ser humano, seja ele mulher, seja ele homem. Pois é, mas hoje É o a gente direito tem à vida. problema Você bater na de ser mesa, não. enfrentado. Agora vem aí, não, porque é menor o número. Ah, que Não, conversa rapaz, é essa? olha, mais de 60, a mulher, é mais grave ainda, por exemplo, o crime por conta de ser uma mulher com mais de 60 anos. Ela está no terceiro mês de gravidez, ser menor de 14 anos, ele vai agravando. A lei, se eu não me engano, doutor, é 1/3 da pena, se E eu não me engano. Rondônia é, sim, Campeão. um estado que tem índices alarmantes de feminicídio É no isso que eu Brasil. tô Não tenha dúvida, concordo plenamente. não tenho- Agora, sentar aqui toda vez que vem esse assunto, não, porque é feminicídio, porque o homem matou a mulher, porque não sei o quê. Gente, de lá pra cá também é crime. Eu não estou De escutando lá pra isso. cá também eu é não crime. estou escutando isso. E Eu não tô com tem problema, esse meu aparelho negócio, tá com não, defeito. mulher não mata homem. Como que não? Meu aparelho está com defeito. Meu aparelho aqui, ó. Ah, você é um tá com tonto, defeito. você Então, tem eu um não tô aparelho. escutando isso. Teu aparelho tá certinho com você. Eu tenho 2 aparelhos, deixa os 2 estão com defeito. Pronto. Porque os 2 estão escutando a merda. Eu acho que o aqui. senhor está com defeito. A hora! Que Tirei até coisa, um rapaz. bagulho aqui agora. Resumidamente, eu acho que o professor quis dizer que precisa de políticas públicas para tentar resolver essa situação. É possível? Não sei. O Sérgio tocou num ponto. Como é que faz para defender alguém que pode ser morto num instante seguinte por um ato impulsivo de uma paixão, de uma raiva contida que ninguém sabe do íntimo do ser Uma humano? loucura. Uma Não loucura. tem política pública para conter Claro o que machismo. tem, Sérgio. Não tem. Cultural. O que tem é punição. Cultural. O cara Não. matou a mulher, ele vai apodrecer na cadeia 50 Pra não anos. ter Acabou. E punição, se a tu mulher tem matou o política cara, pública, também meu tem que ser a Deus. mesma coisa. também, Vamos parar também. com esse negócio, gente. O problema todo é a história Que de é política pública. Olha, é o seguinte, eu preciso ir no banheiro. Não, mas então vamos criar uma política pública. eu vou tirar a Aí já política cria pública. um ministério, 86 carguinhos, 728 apaniguados. Ah, pelo amor de Deus. Política pública para algumas coisas não existem. Existe lá no começo da vida da criança o ensino nas escolas. Isso pode ser um passo. E isso não é política Eu pública. imagino, Claro que é política pública. eu imagino o Sérgio Pires, delegado de polícia. Meu Deus do céu. Dá licença. Chega lá um caso lá. O que foi? Não, Cadê? essa senhora aqui matou o marido. Ah, é? A senhora tudo fez bem. isso? Ah, meu Deus. Tudo Vai bem. pra casa descansar, vai depois. Tadinho. Política pública é uma orientação de governança em nível estatal. Isso é que é política pública. Não tem Na nada a ver prática, com política o partidária, professor- política, nada disso. Professor, o que o senhor sugeriria? Não, eu, na verdade, eu na acho- prática. Na prática, eu acho que campanhas de conscientização em relação à igualdade de gênero é um caso extensivo, mas olha, nos 4 anos eu não ia falar. Já que quer falar, vou falar. Já que o senhor- Nos 4 anos do governo Bolsonaro,
Já foi que o retirado senhor- 75% da verba. pra Já esse que tipo o de senhor é o política. defensor intransigente, eu lhe passo uma pergunta. E aqueles casos que a mulher entra no quarto, o marido está dormindo, ela vai lá e corta o pindolim dele? Eu acho que Como tem é que jogar Não, água eu quero fervendo no saber. ouvido. Mas aí Eu tem quero saber. histórico de violência dessa mulher a de vida inteira. E aí ela não tá atua. reagindo. Realmente. Meu Então Deus. aí justifica. Ora! Claro. Justifica. Viveu a vida inteira com violência. Fazer o quê? Bom, eu quero dizer e Quer dizer, Beni, reafirmar... que pelo que o Joacim está dizendo, a mulher vai ser absolvida. Claro. Pode ser absolvida. Pode ser. Pode ser absolvida. Olha aí. Ela corta o pindolim. Pode Ele ser. diz que é Não tô dizendo que justificativa vai ser, mas de pode. tanto sofrimento. Tem pingolim que nem devia estar lá. E quando ela é vítima, não tem sofrimento. Ah, bate Olha, catava. você vai me desculpar. Eu acho mas- que, me desculpe, Beni, você está menoscabando... Tu tá menoscabando, Beni. Parei um pouquinho. Parei. Para. O que é menoscabando? Menoscaba ele É aí. diminuir a importância do assunto. Por que o senhor não falou isso? Não, o Benito é um Por que não menoscabador. falou isso Que no isso? começo? Não, Que é não, isso? negativo. Não, O Beni confessadamente Pelo é um jeito aqui nessa mesa, eu pelo menos tive coragem de ver o outro lado. Você não menoscabe ninguém. O outro lado. Porque essa história aí não tem um lado só, não. É claro que não tem um lado, morre ou mata. Beni, Claro que não tem um lado. O Beni estaria dizendo, porque para mim poder entender e passar para o telespectador. O senhor está dizendo, o senhor está falando da igualdade. Claro. É isso? Mas morre 9 mulheres e morre um homem. 9 mulheres que isso. são assassinadas por homem. Quando tem um homem que é assassinado por mulher. Quando tem? Quanto tem? Tá aqui, ó. Quando Tá tem? aqui, meu Então- celular. Tá aqui no meu celular. Então não aconteceu nada. Não, aí você está dando importância Não para aconteceu essa nada. mulher que Matou mata um o homem. homem, Mas não para tem as 9 problema, mulheres que morreram, então também não. Matou um homem. Não tem problema, não. Não, ela vai ser punida. Vai ser aplicado o artigo 121. Só que não tem a agravante do, Entendeu, Beni? do machinicídio, por exemplo, aqui. Do hominicídio, né? Por quê? Porque a mulher é a parte mais fraca Doutor Beni, de uma Joacim, relação. doutor Joacim, eu aconselho o senhor a mudar de lugar. Não, eu tô... Não, o senhor está sofrendo. Eu cresci, Beni. O senhor está sofrendo uma influência aí. Não Tá tem vizinhança. influência. Essa nenhuma aqui, rapaz. Aqui não tem influência. Eu cresci... O senhor acha que, Beni, você acha que é as más companhias? Não, aqui Má não companhia. pega por É a osmose, vizinhança. não. Aqui Má não pega por companhia. osmose. Neighbor. Eu cresci com o meu avô nordestino, que eu cresci, foi meu pai, todo mundo sabe da minha história de vida. E eu cresci com essa cultura de ele diminuir as mulheres, de homem valia mais do que mulher. Não. Entendeu? Então, mas isso é cultural, Beni. Isso é cultural. Infelizmente, no Brasil, enquanto a gente não entender que uma vida é igual, eu concordo com você, mas a gente precisa, porque os homens estão matando à torta e à direita mulheres. Sim. Esses estão sendo punidos? Não sei, mas isso precisa ser cuidado. O que Rondônia está fazendo para tentar Primeiro lugar, diminuir cara. isso? Primeiro lugar O que na o Brasil está fazendo para tentar Vocês diminuir colocam isso? de uma maneira que eu não aceito. Vocês não, quem Dá trouxe o licença. assunto foi o Dá licença. professor. Vocês estão passando para o telespectador que eu sou a favor Não. do feminicídio. Peraí, não é nada disso. Então não é, gente. Então se explique. Eu estou Se alertando, explique. eu não sou nem um idiota, nem um hipócrita, nem um imbecil. Estou aproveitando o assunto para chamar a atenção para o outro lado também. Que é o lado mais forte, o lado que morre menos. E não me... Tem, o artigo 121 já traz isso. Então, se mata uma vida, não tem problema. Não, tem muito problema. Não, pelo jeito não. Não tem, só que você Como está que dando não? importância, Beni, me desculpe, para o homem que morreu nas mãos de uma mulher, e não 50, 100 mulheres que morreu pela mão dos homens. Eu acho. Doutor Irã, por favor, quem sabe Eu fico- vem agora um pouco de bom senso nessa eu discussão fico aqui. observando. O Beni tem toda a razão. Olha aí. Ah, meu Mais um Deus. machista na mesa. Beni, você Me tem toda a desculpe. razão. Normalmente, esse tipo de crime é passional, né? Passional. É passional, amor bandido. E é óbvio, a mulher é mais frágil, pela própria Claro, figura do claro. homem, que o homem tem a testosterona, tem mais força, mais virilidade, não virilidade não naquele negócio, né? E com isto, a mulher não deixa de ser um sexo frágil. Mas eu coaduno com seu alerta. Eu coaduno com o seu alerta. Veja bem, esse tipo de crime, tanto de um lado como de outro, me desculpe,
é reprovável, né? Claro, É não reprovável. tenha dúvida. E a mulher tem a delegacia da mulher, né? E quando a mulher chega, tem umas até que inventam história, né? Sim, Que inventam história. Beni, Essa- tem delegacia do homem, Beni? não. Não, só para precisa. saber, eu queria saber. A delegacia já é normal Qualquer de já é qualquer do- já é um. do- Tem que inclusive do homem. fazer, doutor, é criar um Sim, mas ministério veja bem, veja para bem, atender mas a tem que mulher. dar na mulher, né? delegacia, Tem da mulher. Se eu chegar na delegacia e dizer que eu apanhei da minha mulher, o delegado vai rir da minha cara. Exatamente. Vai rir Por da causa minha da cara. E cultura. por que tem a delegacia da mulher? Porque o número de homicídios, de violência contra a mulher é muito maior do que contra O o homem. delegado vai dizer o seguinte: a senhora apanhou da mulher, é isso? É. Recolhe ele aí até ele aprender. Beni, olha só, uma coisa, agora não, olha só, vou dar um dado aqui. Antes da entrada do governo Bolsonaro, Ó, chegou onde ele queria. é número. Chegou onde eles O queriam. aporte orçamentário para a política de defesa da mulher foi de 366,58 milhões durante todo o governo Bolsonaro. O mesmo item orçamentário Tá, e foi aí? 22 milhões. Ai, ai. E aí? Menos de 10% do dinheiro, 94% Peraí. não foi O cara alocado. O senhor Pinça, está informação- confundindo alhos com bugalhos. Não, não, e negócio ele é o seguinte, pinça uma informação. Ô, cidadão, Política. dinheiro resolve esse problema? Resolve! Ah, teu nariz, não, rapaz, vai falar Não, besteira. e mais, ele pinça. Dinheiro agora não ele mata mais, pinça uma tem dinheiro. informação. Ele pinça uma informação. Ele esqueceu de dizer que no governo Bolsonaro os homicídios no país caíram mais de 50%. Mas os aí de não mulher conta. aumentaram, Aí não conta, rapaz. entendeu? Tá resolvido o problema. Tem dinheiro, O não cara tem uma visão feminicídio. distorcida das coisas que é empurrar para os outros. tem- Aqui não, violão. Tem Não, dinheiro, senhor, o senhor tendo estão fazendo- dinheiro não tem feminicídio. Vocês estão fazendo Vai uma te confusão catar, cara. imensa. Eu sou obrigado a ouvir essas a quantidade de homicídios diminuiu, mas na segmentação o número de feminicídios aumentou. Ah, entendeu, Beli? Por causa do Pelo amor dinheiro. de Deus, rapaz. Se tem dinheiro, não acontece isso. Mas se tiver, porque não... Para com Olha, isso. vamos tirar o Para. dinheiro da educação, como foi tirado? Para das com isso. universidades, como foi tirado? Mas Vamos mas tirar o o orçamento, atual governo rapaz. tirou também. Você quer que eu fale o que aconteceu acontece nada. nas universidades? Não, o Quer senhor que eu não- fale? O senhor não pode falar isso porque o senhor não Ué, tem por que certeza. que não? O senhor não tem certeza. O senhor ouviu dizer. De Ouviu dizer? dizer. O senhor não ouviu. O senhor ouviu dizer. Tudo que o senhor falou aí, o senhor não viu também. Não, Você eu ouviu vi. dizer. Eu Deixa vi. ele ser idiota, Não, rapaz. senhor. Tá O aqui, telespectador não é bobo, não. Não, o Tudo que telespectador- você falou aí, você foi buscar no Google. Não foi fui buscar no Google, não. Você não viu nada. Vai olhar Você no relatório não viu sobre nada. violência. Você não viu nada. Gente, Nada. olha, Você pega a Beni, corda e vou se te perguntar, enforca. o Brasil foi descoberto? Você se Tu enforca. viu? Você se enforca pelo com a amor própria de Deus, corda, rapaz. Você se enforca com a O própria Brasil foi corda, rapaz. descoberto, gente. Mas O você Brasil não foi mentira. porque É você não fake viu. news. Você não viu. É Você não fake viu news. nada. Você não viu nada. Vasco da Gama não existiu. O argumento, hein, Beli? O argumento que ele Ninguém viu. usa. Vai te O argumento catar. que ele usa contra ti não vale pra ele. Não vale pra ele. Só Eu, vale não pra preciso- ti. eu estou aqui olhando o Observatório de Violência. Sim. É só olhar aí na Você sua viu casa, alguma rapaz. coisa? Você presenciou alguma coisa? Mas, Você filho, testemunhou alguma eu coisa? estou lhe Então perguntando. para de falar besteira. Eu quero saber Toma, o seguinte. Lê. Todo mundo aqui vem aqui na base do ouvir. Então o senhor também De está ver. dizendo, o senhor ouviu dizer. E você Como é também. Que autoridade o senhor tem E para falar? você também, tonto. Que autoridade o senhor tem para dizer alguma coisa? Você não viu nada. Ora, meu Você amigo, não viu nada. 66 Você ouviu. anos, meu irmão, não é criança aqui não, rapaz. 66 62 anos anos de vida, perdido bem no vivido, tempo. inclusive, lá na comunidade. Em 62 anos, o quê, Beni? Não Perdido entendi. no tempo. Mas eu acho que a gente precisa evoluir, né? E passar para outra pauta. Mas é um assunto que precisa ter alguma posição governamental, cultural. As pessoas precisam saber que mulher não é um objeto, não é uma coisa, não é, eu vou lá e mato, depois eu arrumo outra. Não. Homem, infelizmente, e principalmente aqui na região norte, principalmente no nosso estado. Você diz, eu ouvi dizer, eu como advogado vi muitas mulheres ano passado serem vítimas de violência psicológica, física, emocional. E, infelizmente, chega no último estágio, que é a morte. Ô, E doutor aí, Joacir, me o que desculpe. não tem dado certo? A tal daquela proteção, né, que fica a medida protetiva. Ah, isso não dá certo. claro que não. Isso tem que mudar. Medida protetiva é o quê? Uma redoma que se coloca na mulher? Ninguém cumpre. O cara lá está com uma Não. medida protetiva, chega, mata a mulher na frente dos filhos. Isso e aí vai é mais embora. um penduricalho. O negócio é Eu o acho que tem que doutor criar um Joacir, ministério. Doutor Joacir, tudo que o senhor colocou agora aí, para mim, resume-se em segurança pública. Também.
Então, Mas sabe? aí segurança pública não funciona dentro da casa da pessoa, porque isso acontece dentro da casa da pessoa. Vamos criar ministério. Não, Precisamos também não. ministério, Você está sendo Carguinho, irônico, ministro. você está sendo irônico com um assunto que é muito importante. Mas, Sérgio. mas tem que ter política pública. Mas é claro que tem que ser política E não dá pública. para dizer nada desse governo ainda, porque tem 19 dias. 20 Não, dias. mas ninguém está falando. Esse tonto aí que entrou em negócio de governo. Eu tô rapaz. chamando. Ninguém está falando em governo aqui, não, rapaz. Eu tô chamando anta atenção. aí. Essa anta aqui. Não, porque. Não, vai, governo não sei o quê. Beni, até tonto pode. Já Anta passando não pra pode. anta, já não pode. Não pode. Não, Aqui no programa não, calma, eu vou representar. Eu vou representar. E tá no regimento Doutor interno Joacir, do programa. o senhor tá Pode contratado. chamar de idiota, pode chamar de tonto, mas de anta, Normal. ninguém pode chamar ninguém. Tá no E nem, de, regulamento. e nem de gordo, nem de gordo. Não, está no regimento interno. Você está num assunto que não tem nada a ver aí. Claro Não, que porque, tem a ver. Porque no governo Jair Bolsonaro. Pelo É amor. claro, porque o vai senhor te está reclamando de catar, política rapaz. pública. Vai te catar, rapaz. A política pública é financiada, meu amigo. Ela não existe do nada, não. Olha aqui, ó. Férias. Férias com carro revisado é muito mais férias. Promoção revisão de férias Pemasa. Promoção revisão de férias Pemasa. Pneu Kelly Ed Touring 17570 R14 para estrada, Gol e Voyage em 12 vezes de R$ 33,40 no cartão. Pneu Eagle Sport 2 205 55 R16 para Corolla, Civic e Vectra em 12 vezes de R$ 39,20 no cartão. Pneu Efficient Grip SUV 265 65 R17 para S10, Hilux, SW4 e Ranger em 12 vezes de R$ 83,20 no cartão. Pneu Kelly Ed SUV 265 70 R16 para L200, Frontier e Hilux em 12 vezes de R$ 91,90 no cartão. Pneu Wrangler Fortitude 265 60 R18 para S10, Hilux, SW4 e Ranger em 12 vezes de R$ 98,50 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 175 70 R13 para Gol, Uno e Palio em 12 vezes de R$ 28,60 no cartão. Promoção válida enquanto durar o estoque na Pemasa, que é o seu revendedor oficial. Goodyear. Como? Goodyear. Que sotaque é esse, professor? Goodyear. It's North American accent. Muito bem. Goodyear. Então vamos assistir. Sabe aí. aquelas igrejinhas que tem lá nos Estados Unidos, que nego acha a mulher na rua, ou vão lhe casar, vão? Sabe aqueles negócios? Sei. Já viu? Aí eu uma descobri, falsidade. o cara que tá lá é reverendo, acho que é ele. Difícil. Tem um recadinho aí da Pemasa ainda pra gente ver, gente. Vamos lá. Promoção Revisão de Férias Pemasa. Pneu Kelly Ed SUV 26570 R16 para L200 Frontier e Hilux, 12 vezes de R$ 91,90 no cartão. Pneu Wrangler Fortitude 26560 R18 para S10, Hilux, SW4 e Ranger, 12 vezes de R$ 98,50 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 17570 R13 para Gol, Uno e Palio, 12 vezes de R$ 28,60 no cartão. Promoção válida enquanto durar o estoque na Pemasa. O seu revendedor oficial, Goodyear. No trânsito, escolha a vida. Tá aí, gente. É a Pemasa. Essa promoção é válida enquanto durar o estoque. Pemasa, o seu revendedor. Goodyear. Esse sotaque é de que região, professor? Ele é Dos Estados meio Unidos? oeste americano. Viadolândia. Meio oeste. Meio Como é o nome do local, Ben? Viadolândia. Olha, não, difícil esse negócio aqui, bicho. O Indiana Jones, com esse chapéu aqui, o Indiana Jones gente, está fazendo um filme aos 80 anos. Ô, Joacir, tem uma perguntinha aqui para você, que é a seguinte. Me chamo Larissa. Se pudessem responder uma dúvida. Meu filho autista tem 4 anos e recebe benefício LOAS
E se eu matriculá-lo em uma escola particular e pagar com o benefício dele, ele corre o risco de perder esse benefício? Doutor Joacir, responde aí, por favor. Vamos lá. O LOAS é um benefício dado, uma modalidade de benefício dado a quem preenche alguns requisitos, que é uma, vamos dizer assim, ele não angariou ao tempo, ele não recolheu para poder fazer jus àquele benefício, mas devido à condição de ou portador de deficiência ou alguma debilidade, enfim, ele vai ter direito, ou até realmente maiores de 65 anos, que não contribuíram a vida toda, mas que necessitam de pelo menos um salário mínimo para a sobrevivência, que é o LOAS vai conceder. Esse um salário mínimo, ele, a meu sentir, ele pode sim ser gasto com educação, porque é uma criança que precisa de cuidados necessários especializados, de profissionais que tenham essa especialidade e não há problema nenhum, já que o poder público, nesse momento, pelo menos que a gente está discutindo desde do sábado passado, não está oferecendo aquilo que deveria, ela pode sim, a meu sentir, usar esse valor para investir na educação do filho, haja vista que o poder público não está fazendo hoje. Matricular, então, numa escola particular não vai dar problema? Nenhum. Perfeito. O Eurico dizendo boa tarde para vocês todos. Gosto muito do papo de redação. É o Eurico, muito obrigado. Se você puder também mandar de onde você está, se está em Porto Velho, falar o bairro, se está no interior, colocar a cidade para que a gente possa valorizar aí ou o seu bairro ou a sua cidade, tá bem? De Ariquemes, ou a Dilva, boa tarde, gosto muito do programa, assisto todos os sábados. Eu e meu filho Varley, a nossa querida Dilva, lá de Ariquemes. Sérgio, qual é que foi o seu destaque mesmo? Eu lembro que foi o meu destaque foi relacionado com o que está acontecendo do que eu chamei de caça às bruxas. Nessa questão em que está havendo punição de pessoas que, pelo menos, teoricamente, poderiam não ter ligação direta com crime nenhum. E os chamados financiadores do movimento estão sendo perseguidos, na minha opinião, impropriamente, porque até que se prove que o cara sabia o que ia acontecer, qual é o crime que ele cometeu? O Irã Galo leu aí um texto, até com alguma ironia, mas eu gostaria de começar pelo Irã essa discussão. Veja bem, na vida da gente, se nós não confiarmos na justiça, nós vamos confiar em quem? Essa que é a realidade. Eu estou achando, lógico, evidente, a pessoa mais bem preparada para falar aqui chama-se Joacir. Mas nós estamos notando que o que o Sérgio falou, você não tem mais para quem recorrer. Quer dizer que o cara acusa, abre o processo, prende, faz e acontece e nós ficamos vulneráveis. Aí eu fico preocupado com essa situação. Uma vez que a gente acaba perdendo nosso direito de se manifestar, perdendo nosso direito. Quando eu falo manifestação, ordeira qualquer tipo de manifestação que prejudique as instituições constituídas do nosso país, eu sou contra. Por isso que eu, de imediato, quando eu vi aquela depedração nos 3 poderes, eu de imediato repudiei, mandei ofício para os 3 poderes, dizendo que a instituição maior do Brasil na área médica, ela repudia qualquer tipo de vandalismo, qualquer tipo de depedração do patrimônio público. Essas pessoas, quando você vê nas imagens, o cara pegar um relógio daquele, o cara é insensível, jogar no chão, espatifa todo, pega uma picareta, sai furando um quadro de Cavalcante. Essa pessoa, eu acho que está precisando de um suporte psiquiátrico, prisão perpétua, porque não deve ser normal. Agora, eu tenho o direito de reivindicar,
Eu acho que qualquer Mas cidadão eu acho que o cara também é tão idiota, eu acho que ele nem sabe o que ele está depredando. Ele nem sabe que é um de Cavalcante, ele acha que é um negócio ali feito pelo Beni Andrade. O Beni que pintou, então tá bom, vamos destruir. Eu acho que o cara é tão idiota que nem não tem noção. Aquela mesa lá que tinha lá... Isso não tira a pena que ele deve ter que cumprir, não evidente. Pega se não quiser. Né? Não pega se não quiser. Né? Agora, aquelas pessoas que estavam na porta dos quartéis não participaram daquela depedração. Se participou, vai apanhar também. Eu acho que nós temos o direito e o dever de reivindicar, sim. Quem errou tem que pagar pelo seu erro. Portanto, a preocupação do Sérgio, como um brilhante jornalista desse Estado, onde você não tem o direito de se pronunciar mais, a gente fica com medo. Fica com medo de qualquer tipo de pronúncia, qualquer tipo de manifestação. Eu estou com medo, porque um governador, eu não estou dizendo se está certo ou errado aquela ida lá na casa do governador do Distrito Federal. Não estou. Mas, cara, o cara foi um governador eleito, tem 30 dias, não tem nem 30 dias. Com a maior votação até hoje, nunca teve um governador no GDF, no DF, eleito no primeiro turno, com aquele voto expressivo. Quase 1 milhão de votos, doutor. Chama o cara, vamos ver o que está vendo. Se ele participou, vem cá, tu participaste disso aqui, você abriu, que o que estão alegando, que ele sabia e afrouxou. É essa que é a alegação. Eu não acredito que um cidadão que ocupa um poder e que saiba que aquelas pessoas vão depedrar o patrimônio público, deixa acontecer aquilo ali. Eu não acredito nisso, porque eu conheço o governador do Distrito Federal. Eu conheço, é uma pessoa do bem. Lógico, evidente, se ele errou, vai pagar também. Mas, pessoal, vamos parar de com pirotecnia. Ele não tem esse perfil, eu não vejo esse perfil no governador do Distrito Federal. Pirotecnia, não helicóptero sobrevoando o ar lá, os céus da casa dele, e não sei... vamos parar com isso, cara. Beni Andrade, como é que o senhor vê tudo isso, o tema que o Sérgio Pires trouxe? E, afinal de contas, Beni, aquele povo lá é terrorista ou é vândalo? Vândalos e vândalos. Agora, a questão é a seguinte: vamos tirar proveito de uma situação preocupante. Vamos transformar isso aí em terrorismo. Quando, na verdade, que terrorismo que teve? Me mostra aí um terrorismo, uma bomba, um atentado. Teve isso? Então não pode, gente. É vandalismo mesmo. E me permita aqui, um bando de idiota também. Bom, o Sérgio levantou uma questão que a gente vai até para a questão jurídica também. O doutor Joaci pode falar muito bem sobre isso. O professor Peixoto, mais ou menos, porque ele não está formado ainda, não tem o AB, ele está ainda, é acadêmico, é um rabulazinho por enquanto. Rabulinho. Mas vamos ver. Rabulinho. Joaci. Vamos lá, eu penso que o Sérgio fala de uma preocupação que eu acho que é de todos, né? Mas no Código Penal há um artigo, e eu não volto a dizer, eu fiz muito crime, defendi muita gente no início da minha carreira ali, como clínico geral, enfim, né? Você acaba fazendo, e eu acho que com certo sucesso até, enfim. Mas chegou um determinado momento da minha carreira profissional que eu não mais trabalhei, né, na área criminal. Na área criminal, mas nunca esqueci das aulas onde tem o artigo 29 do Código Penal, da primeira parte, que trata do direito material do Código Penal, que diz que quem de qualquer forma concorre para o crime pode ser punido nas penas a ele cominada. Resumidamente é isso. Ontem eu assisti na Record, inclusive, uma matéria onde foi ouvido um delegado da Polícia Federal e ele disse o seguinte, que essas investigações, Sérgio, quem está fazendo é a Polícia Federal, os pedidos que estão sendo feitos é o Procurador-Geral da República, né? Então a gente vê dessa vez funcionando a Polícia Judiciária, o Ministério Público pedindo
aquém de direito, que é o judiciário. Eu penso que tem muita gente, e aí o processo serve para isso, tem muita gente que vai se explicar, porque quem de fato financiou alguém para fazer um protesto sadio, um protesto constitucionalmente autorizado, não pode ser punido por aquilo que ficar devidamente comprovado. Agora, e aí esse delegado disse o seguinte, que tem muita gente que eles estão buscando nas próprias redes sociais que fizeram prova contra elas próprias. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo outro. E fomentava isso nas redes sociais. Então, e aí tinha uma fala mais agressiva, uma fala de que precisa destruir, precisa acabar, precisa fechar. Então, são essas pessoas os primeiros alvos. Pode ter alguém que está, e aí se valendo, fala, mas não é bem assim. Eu não conheço o processo, então eu, sinceramente, não posso falar. Quero crer que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, não está contaminado com essa ideologia que pode ser discutida. É de direita, é de esquerda, enfim, é infiltrado, não é infiltrado, é patriota, não é. Penso que não. O Ministério Público está analisando aquilo que a Polícia Judiciária o trouxe de investigação preliminar e está apresentando os pedidos à instância que é o STF. Daí vem uma discussão. Concordo com você quando você diz que o querido Irã, quando falou que a dose desse remédio para o ibanês está sendo muito alta, está sendo demasiadamente alta. Eu penso que o doutor Ibanez, um advogado militante... Presidente da Ordem. Foi presidente da Ordem lá no Distrito Federal, foi secretário-geral do Conselho Federal, um cara extremamente conhecedor do mundo jurídico, da lei, jamais iria fazer. Ele disse essa semana, eu fui sabotado. Me falaram uma coisa e fizeram outra. Isso pode ter acontecido. Então, são investigações assim que vai dizer se de fato isso aconteceu ou não. Agora, concordo, afastar ele do cargo foi uma medida demasiada por alguém que é incompetente, porque quem deveria fazer ou não isso era o STJ e não o STF. Não, só para colocar uma posição ainda nesse contexto, só para lembrar que pelo menos uma suspeita de caça às bruxas ideológica é que há 4 anos atrás aconteceu um fato semelhante no mesmo lugar, com a mesma destruição, não nos 3 prédios, mas num deles, e não houve sequer uma detenção. Sequer. Então, se aconteceu o mesmo crime, no mesmo lugar, naquela ocasião nada aconteceu e agora todos os envolvidos, direta ou indiretamente, estão sendo presos. É isso que eu trouxe para a discussão. Mas aí a omissão de outrora, Sérgio, não justifica a omissão hoje. Se teve omissão lá atrás, infelizmente, prevaricaram as pessoas que foram omissas. Hoje estão fazendo aquilo que deveria ser feito, se não foi feito 4 anos atrás. Viu, Joaci, o que me deixa assim também perplexo é que estão propondo uma comissão parlamentar de inquérito, que seria, aí chamaria todo mundo para prestar depoimento. Não, eu sou contra a comissão parlamentar de inquérito. O próprio presidente da República eleito, ele é contra essa comissão. Que ali nós vamos saber quem é quem, né? Porque estaria toda a bancada parlamentar e automaticamente iria inquirir aquelas pessoas que porventura foram omissas. Estão dizendo até que o Dino foi omisso, que ele sabia. Estão dizendo que o Lula também foi omisso, que sabia. Estão dizendo que o Ibanez foi omisso, que sabia. Então, só tem uma forma de saber se for omisso ou não. Quem que levou ao conhecimento essas autoridades que iria acontecer esse ato de vandalismo, de imbecilidade no patrimônio público? Quem? Verdade. É uma forma de você dizer, vai parar o país. Para nada. Se você chegar e fizer uma comissão parlamentar de inquérito dentro da legalidade, não para o país. Se for feita, tem que ser feita agora na próxima legislatura, a partir do dia 1º. Dá mais. Agora, uma coisa que nos deixa realmente aí, há uma reticência aí, 3 pontos. Anderson Torres não trouxe o celular, disse que esqueceu, que extraviou. Anderson Torres está em silêncio. Anderson Torres, que pode incriminar tanto Jair Bolsonaro, olha o elo que ele pode ser. Ele pode incriminar com uma fala Jair Bolsonaro. Ele pode incriminar com outra fala o Ibanez. Ele pode incriminar um terceiro. E aí o subsecretário que ficou no lugar dele disse, o Anderson Torres saiu de férias e não deixou nada programado, nada projetado. Eu peguei o bonde andando.
Então, há muitas discussões aí que o Anderson Torres podia esclarecer. É um delegado da Polícia Federal, um conhecedor da lei, sabe muito bem, ele não é obrigado a produzir prova contra ele. Mas certamente o silêncio dele subentende que ele está calado, porque ele sabe demais e diz que volta a ser, inclusive, reinquirido agora, na semana que vem, terça-feira, para tentar explicar, porque tem muita gente querendo que ele explique tudo isso que envolve a pessoa dele, que pode ligar tanto um quanto o outro. Eu não sei se foi falado aqui. A criatura não falou ainda. O secretário de Segurança do Distrito Federal tinha, inclusive, já marcado a viagem dele de férias e ele antecipou. Essa notícia eu vi na Record. Parece para sair na segunda-feira e saiu na sexta, uma coisa assim. E, quer dizer, é uma coincidência, pode ter sido uma coincidência, pode não ter sido, mas fica sempre a interrogação, né, professor Peixoto? Sim. Esse é aquela velho dito, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta também. Agora, o assunto, o cerne, que é originário da fala do Sérgio, ele me remete a uma questão não jurídica, mas lógica. Por que eu, empresário, por que eu, investidor, seja lá, vou aportar dinheiro numa coisa sem saber em quê? Isso é o trabalho que a polícia está fazendo. Eu vou chegar agora numa empresa e vou dizer assim, olha, eu estou precisando de um ônibus para ir em Brasília. O cara não vai me perguntar por quê. Ele não vai querer saber. Mas não foi isso que o Sérgio falou. Ele não vai... Mas o Sérgio não falou isso. Não, mas o senhor entendeu errado. Não falei isso. Porque aí eu só vou cortar, porque o senhor vai daqui a pouco falar 2 horas e sem se ater exatamente no que o Sérgio falou. O Sérgio falou que as pessoas devem ter ido nos apoiadores para financiar a ida deles a Brasília para o movimento reivindicatório, não para fazer baderna, não para fazer depredação. Olha, como é que o cara vai adivinhar que o cara ia lá destruir coisas? Mas não muda. Aí não muda nada que o senhor falou até aqui, mas daqui para frente o senhor foi por um caminho que não foi o que o Sérgio disse. Perfeito. O que o doutor Joacir falou. Só estou tentando ajudar, tá bom, professor? Não fica chateado comigo, por favor. Não, depois ele se vinga. Porque o senhor me fulminou com o seu olhar. Eu nem... Doutor Joacir citou o artigo 29. É exatamente isso. Existe uma presunção de que você sabe o que está fazendo ou que você participou. Não importa se você não for avisado. Isso é outra coisa. O que há na lei é presunção de inocência. E não presunção de condenação. Isso é uma outra coisa. Eu não entendi. É um outro aspecto. O que ele está falando é o artigo 29. O artigo 29 que ele citou é o artigo que dá base para poder chamar o sujeito. Você participou. Eu não sabia. Me explica então que você não sabia. Tá, se ficar provado que não sabia, vai embora. Vai embora para casa. Perfeito. É isso que parece que é isso que o doutor Joacir falou. Mas eu sinceramente não acredito que essas pessoas, tá aqui o dinheiro, tá aqui o ônibus, vão lá e destruam tudo. Sim, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Mas é porque o chamamento da pessoa é por conta dessa previsão legal. Não, perfeito. E essa questão eu já não discuto. Eu só estou fazendo só uma ilação a respeito do que pode ter acontecido. Né? E só não deixei o senhor ir por um caminho tortuoso que o senhor estava indo, porque o Sérgio não se referiu daquela maneira. Mesmo que não mude nada, apenas para a gente estabelecer exatamente que o Sérgio tem uma dificuldade para se expressar, a gente sabe disso. Eu sabia que ia sobrar para mim. A pergunta é exatamente essa que a polícia vai fazer no inquérito. A pergunta dos inquéritos é essa, essencialmente. Olha aqui, mas tem coisa que não tem dúvida e não tem pergunta. Tem um fato, Everton, antes de você falar, muita gente que tinha foto aí, né, nos movimentos, enfim, né, você vai no Instagram dele e limpou tudo, não tem mais nada. Medinho. Não sei. Conheça a clínica OIOP Experience. Você não precisa ter medo, ali você vai tranquilo, que é referência no estado e com diversas especialidades. A clínica OIOP conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados e dedicados. Veja só.
chegando a nossa programação direto aqui, ó, da Clínica OIOP Experience, te oferecendo diversas especialidades para você cuidar muito bem da sua saúde. Vamos começar falando da parte de odontologia. Aqui eles trabalham com consultas, implantes, próteses, ortodontia, tratamento de bruxismo, periodontia, tratamento de canal e uma única sessão que é super bacana e muito mais. Fora isso, você também vai encontrar cardiologia, que trabalha com consulta cardiológica. Tem também uma especialista em insuficiência cardíaca, a única do estado de Rondônia, trabalhando com mapa, Holter de 24 horas, teste ergométrico, eletrocardiograma, monitoramento residencial da pressão arterial. Fora isso, você também vai encontrar infectologista, que trabalha aí com consulta clínica e consultorias para empresas e profissionais da área da saúde. E para finalizar, eu quero te falar da Fono, que é especialista em audiologia. Inclusive, gente, trabalha com avaliação auditivas e zumbidos e também exames audiológicos, audiometria de altas frequências e vendas de aparelhos auditivos multimarcas, ou seja, tudo com profissionais especializados para te oferecer o melhor tratamento, o melhor atendimento. Então não perde tempo, telefone para mais informações e agendamento aí no seu vídeo. A clínica fica localizada aqui na Avenida Abudã, então vem para cá, venha se cuidar. Olha aí, ó, se você quer agendar o seu atendimento, ligue para 3224-2015 ou então mande mensagem para o WhatsApp 99982-2015. Tá bem? O pessoal da Clínica OIOP vai te dar toda a atenção. Veja aí na tela os telefones, o WhatsApp. Se quiser fotografar, aproveite, tire uma foto da tela e coloque na sua agenda os telefones de contato da Clínica OIOP Experience. Everton, tem aqui um comentário do Jonas do Castanheira, nosso telespectador, sobre o assunto anterior do feminicídio. Está dizendo o seguinte: boa tarde, Sérgio, sobre o feminicídio. Doutor Joaci se refere ao governo que aí está, ainda é muito cedo para se dizer algo, como se ele nunca estivesse tido no poder. Na minha opinião, é que precisamos de punições muito mais drásticas para todos os casos, inclusive o feminicídio, diz o Jonas do Castanheira. Perfeito, impunidade. Esse é o sentimento das pessoas. Por que faz? Porque não é punido. Pois é, mas foi isso que eu disse, eu quase apanhei aqui. Não, você não falou falei o tempo objetivamente, resumidamente, como falou o telespectador. Eu falei da sua dificuldade. Nada, eu falei claramente. O que falta é punição, que é a mesma coisa que impunidade, ué. Ou não é? Mudou a língua portuguesa, Benito? Sérgio, me perdoa, eu estava quieto aqui comendo meu bolo, mas a nossa discussão não trafegou no sentido de excluir a necessidade de punição. O que nós falamos, eu sinto muito... Não, é que o senhor colocou como mais importante um fato e eu coloquei como... Não, cada um colocou o que acha mais importante. Para mim, o mais importante é a falta de punição. Eu não coloquei como mais importante, coloquei como concomitante. Não. Como simultâneo. O senhor nunca falou... Ele falou em impunidade, Beninho, em algum momento? Não. Na peroração toda dele? A minha peroração foi no sentido... Não, claro que não. Foi no sentido de ter política Sérgio, pública... o que é peroração? Por favor. Peroração é conversalhada. Por que no caso do professor, conversalhada enrolativa. Por que tu não falou isso no começo? Agora deixa para depois. Olha aqui, ó. Boa tarde, Dinos. Aqui é o Felipe Araújo de Porto Velho. Estou conectado no melhor programa do estado de Rondônia. Manda um abraço para minha esposa Sâmia, para minha mãe Ana, meu pai Marcelo e também ao grande professor Peixoto. Opa. E a gente tem que ouvir isso ainda, hein? Boa tarde, Dinos. Um abraço a todos vocês, menos pro Zé Leôncio. Ele cai na gargalhada aqui. Né? É o Jaques de Itapuã do Oeste que está nos acompanhando. Zé Leôncio, você sabe quem é. Você não precisa nem falar quem, porque não pode. Obrigado, Jaques, aí em Itapuã do Oeste, acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Bom dia, Dinos. Enquanto assisto o programa, eu vou preparar uma deliciosa muqueca de tucunaré. Forte abraço. Sou o Correia de Ji-Paraná. Ele manda uma foto aqui. Muito legal. Um abraço para você, meu caro Correia de Ji-Paraná. Boa tarde, meus amigos. Ouvi os comentários do nosso querido Sérgio Pires. Querido Sérgio Pires. E discordo dele. Eu estou devendo para ele, será também? Exemplo, se ele emprestar ou alugar o carro dele para alguém, dizendo que vai fazer um passeio, e de repente essa pessoa fizer um assalto, quem vai pagar o pato? Estou falando isso porque ele está defendendo os empresários
patrocinadores. Desculpe. Um abraço a todos vocês. Valdeci Franco, do distrito de São Carlos, acompanhando a gente. Olha onde nós chegamos. Um abraço aí para todos do nosso querido e simpático distrito de São Carlos. Eu continuo discordando do nosso querido telespectador. O fato de eu alugar o carro para alguém, emprestar o carro para alguém é uma coisa. O fato de eu financiar um ônibus para uma pessoa fazer uma passeata, que eu não imagino que seja violenta, e depois eu ser responsabilidade, é completamente diferente. São coisas absolutamente diferentes. Joaci. O que, na verdade, o Sérgio está falando que tem punição, né? Ainda não há punição, não há. Há a prisão preventiva daqueles que preenchem os requisitos para poderem serem presos. O judiciário, a polícia judiciária vai investigar, Sérgio. O que tem nesse momento é uma presunção também de que há uma ligação desses empresários com aquilo que eles foram lá e financiaram. E o professor falou muito bem. Ele vai chegar, vai apresentar documentos, vai apresentar provas de que não foi nada disso, pode até ter incorrido em erro por ter uma, duas, três vezes feito algum tipo de aporte, mas naquele momento específico, lá do dia 8, por exemplo, não foi. Ele tem que comprovar, porque, de fato, a República do Brasil está tendo isso como... Deixa eu dar um exemplo. Mas eu quero O cara contestar. diz assim, o cara chega assim, olha, fulano, me empresta a tua arma que eu quero praticar tiro ao alvo. Isso aí é legal. Aí o cara pega essa arma e vai lá e mata alguém. Sim. É isso mais ou menos, né? É porque a arma a gente sabe que é de porte pessoal, é uma coisa A arma que... é um mau exemplo. É um mau exemplo. O carro também, talvez... Porque o carro também se sabe que há uma responsabilidade sempre objetiva de quem é... proprietário do proprietário do carro. Vou dar um exemplo aqui, que aquele acidente da moto, que todo mundo sabe que eu passei, tá no judiciário. Tanto a pessoa que guiava quanto o proprietário estão no polo passivo da ação. Então, é assim que funciona. Agora, financiamento realmente é algo que esse empresário vai ter que comprovar de fato qual a intenção dele quando ele estava financiando e fomentando Só aquilo. quero dizer uma frasinha Agora, sobre isso. provar que o cara emprestou para o cara... que o cara emprestou para que houvesse o vandalismo vai ser muito difícil também. Não, e outra muito coisa que o difícil. doutor Joaci disse que é importante, a pessoa tem que provar que não fez o crime, e isso está errado. Quem tem que provar que ele praticou o crime, né? Porque senão o princípio da inocência não vale mais. Não é provar, Sérgio. Há hoje indícios de que ele estava ajudando pessoas que foram lá e são Bom, vândalos. isso é investigação, né? É natural isso. Mas até que isso aconteça alguma coisa concreta, ele é inocente. Mas Sim, ninguém está dizendo que é culpado. Sim, e aqui eu lhe corrigi, inclusive, dizendo que não tem culpa agora nesse momento. na verdade, estão apenas sendo investigados. Eu só acho pesado demais afastar o governador do cargo. Sim, muito. Isso é muito pesado, isso é um exagero. Rigor excessivo. Enfim, mas eu vou chamar um intervalo e a gente volta logo depois, tá bom? Tá aí, gente. Antes da gente retomar as discussões aqui, eu quero mostrar para vocês aí um vídeo muito legal e delicioso. Presta atenção. Frutos de Goiás, que tem o sorvete mais saboroso do mundo, chegou no Porto Velho Shopping. Aqui você encontra mais de 89 sabores de picolés e mais de 47 sabores de sorvetes. Tudo isso aqui no segundo piso, próximo à praça de alimentação, bem em frente a Riachuelo. E é claro que você também pode se deliciar nas outras unidades, na Avenida Calama e na Avenida Abunã. Tá esperando o quê? Vem agora mesmo conhecer a Frutos de Goiás e se deliciar. Telefone tá aí na sua tela, vem pra cá. Tá aí, Frutos de Goiás. Olha, a loja da Calama e a loja da Abunã abrem às 14 horas. Na Abunã, você sabe, né? A loja onde tem a pizza, que começa a funcionar a pizzaria a partir das 5 da tarde, onde tem o parquinho gratuito para criançada. Isso na loja da Abunã, bem de frente ao Caroço. A loja da Calama fica ao lado da Drogaria Village. E também, você já viu aí, agora no shopping, no segundo piso do Porto Velho Shopping. Ok? Já está aberta, está funcionando. Vamos lá. Tem uma foto de um homem tocando violão. Pouca gente conhece ele. Pouca gente o conhece.
ele vai ser o tributo, vai ser homenageado no domingo, no programa Quando Bate a Saudade. Quando eu falar o nome dele, olha aí, ó. Esse cidadão aí é um dos maiores compositores desse país. O Roberto Carlos deve ter gravado umas 30 canções compostas por ele. E mais outros grandes cantores, como José Augusto, Sandra de Sá, Fivers, Maria Bethânia, e por aí vai. Carlos Colla. Ele tinha até algumas ligações com Porto Velho, com pessoas daqui. Carlos Colla faleceu na semana passada e é um dos grandes nomes da nossa música, e você vai conhecer e vai se surpreender com as grandes composições de Carlos Colla, que lamentavelmente nos deixou, e vai ouvir ainda as canções que ele fez, e gravadas por Roberto Carlos, como, por exemplo, Falando Sério, A Namorada e assim por diante. Então, Carlos Colla será homenageado de domingo no Quando Bate a Saudade, a partir das 9 horas da manhã, ok? Bem, boa tarde a todos. Primeiro quero dizer que sou fã incondicional desse programa. Em segundo lugar, agradecer pelo destaque do Dr. Joaci. Sou Alexei, do bairro Olaria. Muito obrigado. Alexei não é o secretário? Não sei. Não falou? Só tá aqui. Tem até uma foto dele aí com... Tá com Enquanto isso, quando tu checa aí, é secretário de administração do município. Perfeito. Que é o nome em comum, né? Alexei, né? É russo? Perfeito. Russo, né? Curto muito vocês, riqueza de informações, falam nossa língua e também me divirto muito. É tudo de bom, parabéns, o Nunes, lá de Ji, Paraná. Everton, todos os sábados eu assisto vocês. Mande um alô aqui para Ji, Paraná. A cidade está ficando linda, com muito asfalto sendo realizado pelo nosso prefeito Isaú Fonseca. É o Lourival Matos, sou o telespectador de todos os sábados. Muito obrigado, Lourival. Meu ponto de vista, só é feminicídio quando o homicídio envolve casais. É o Elias que está dizendo isso. O Ednei Fontelli diz assim: seria bom que o doutor Irã fosse para o lado direito, se juntando com o Sérgio Pires e com o nosso glorioso Beni. Ednei Fontelli. Está convocado. Joaci matou a parada. Morre muito menos homens por crime passional. A mulher é mais vulnerável, mas se o fizer, tem que cumprir com os mesmos rigores da lei. É o Correia de Ji, Paraná. Nós é isso aí, Correia. Banho de audiência em Ji, Paraná, gente. Eu tenho o Ismael Cardoso também de Ji, Paraná, Everton. Pois não. Ele tá, eu não entendi direito o que ele quer. Ele está fazendo uma pergunta ao doutor Joaci. Para que serve a Constituição brasileira quando diz todos têm o direito e dever de respeitar? A quem devemos recorrer com todos esses erros da justiça no Brasil? É isso que eu estou interpretando aqui. Se possível, mande um abraço. Você está interpretando ou está lendo? Não, tá um pouco complicado, mas eu acho que é isso que ele quis dizer. Se possível, manda um abraço à dona Neguinha, matriarca da família Cardoso. Ela não perde nenhum programa dos Dinos nos sábados. Então, nosso querido telespectador Ismael Cardoso, lá de Ji, Paraná. Muito bem, doutor Joaci. Deixa eu aproveitar aqui. Pois não, Beni. É um videozinho muito rápido que o Churrasco mandou aqui. Ele escreve o seguinte: mão na colher, olho na comida e ouvidos no papo de redação. Dá para colocar aí, vamos ver? Olha só. Não sei, eu não tenho aqui. Mas ela... Foi no rádio, né? Legal. Isso é no rádio, né, Beni? Ouvindo a gente. Rádio durante a semana. Legal. Olha aqui, ó, o delegado Jeremias está dizendo: sempre ligado nos programas, tanto no rádio como na TV. No caso do assunto do crime contra as mulheres, diz o delegado Jeremias, concordo com o professor, pois, no meu entender, políticas públicas não resolvem todos os crimes, mas com certeza vai diminuir esse índice alarmante. É isso mesmo. Repito, delegado Jeremias, quem está falando aqui, dando razão ao professor Peixoto. Sou Zanata de Jaru. Beni,
O professor deve ter alguma tara pelo Bolsonaro. Não tira ele da boca e do coração. Vocês todos são ótimos, até o canhoto. O canhoto é o professor Benjor. Não tem o que fazer, não. Não, fazer uma roupa, professor, respeita coisa, capinar. é a opinião do telespectador. Da opinião é quem pediu a tua opinião. Professor, o senhor mandou ele capinar, eu ouvi isso. Rapaz, não é possível que alguém vai ficar ao lado desse moço aí que está falando coisa de mim. Uai, mas ele é telespectador, ele tem o direito de falar o que ele quer. Telespectador fica expectando. Fica falando, é telefalador? Não fica quieto aí. Zanete, tô contigo. Aí, Jaru, obrigado pela audiência, Zanete. Boa tarde, assistindo diretamente de Guajará-Mirim. Abraços, é Isadora, lá em Guajará-Mirim. Pérola do Mamoré, um abraço para todos os Guajará. Eu queria ver, se dá para a gente ver uma foto, que mandamos lá para cima. Nós estamos sendo assistidos a 3 mil quilômetros daqui, nesse momento. 3.500, eu acho. Né? Por aí, 3.200, por aí. Dá para colocar a foto no ar, que o Beni mandou agora? Ainda não. A hora que der, avisem a gente que a gente vai colocar. É o Edgar Francisco. Tá aí, olha. Olha a foto. Tá ali, o Everton está sendo assistido em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, nesse momento, ao vivo. Olha o Kiko. Pelo Carlos Eduardo Pires, meu querido e amado irmão. O Kiko casou de novo? Casou, é a 10ª vez, mas está muito feliz. O Sérgio foi convidado para o casamento do Kiko, aí o Sérgio disse, não, Kiko, é o seguinte, eu vou no próximo. Esse não dá para mim ir. O Edgar Francisco, boa tarde, dinossauros. Estou ligado hoje. Estou com o Sérgio Pires. Inter 2, Grêmio 0. Aí ele está dizendo que a briga do Beni com o professor Peixoto é o pitbull contra o vira-lata. Ele só não disse quem é o vira-lata. Eu estou falando para você, se se referir a mim, tá enrolado, meu irmão. Tu tá enrolado. Tá na roça. Só pode Olha aqui, recorrer, né, professor? Tá conosco aqui a Nazaré, poeta, nossa querida amiga. Mostra a Nazaré ali, por favor. A Nazaré mandou aqui dois folders. É folder que fala, Nazaré? Cordel. Mas esse cordel, a mulher e a natureza que ela criou. Não dá para ler tudo, mas ela diz assim, estou escrevendo um livro que tem histórias de valor. Temos que encarar tudo, pois somos boas semeadeiras. A mulher tem a sua força, a terra a riqueza. Lá no rio o tesouro, no universo a grandeza. Olha que bonito. Olha, o talento da Nazaré. Ela agora tem aqui também a força da mulher. É o outro cordel. Ergue a cabeça e vá. Não importa o lugar. Estende a tua coragem, mulher, por onde tu for, por onde tu andar. Olha só. E o Beni aqui contra as mulheres, hein? Ei, Nazaré, que coisa, esculhambando as mulheres. Isso não é verdade, não é verdade. O Beni só está defendendo nós, pobres homens, né, Beni? Não, eu tô defendendo uma questão que os idiotas não perceberam ainda. Rapaz, não é brincadeira, não. Olha, eles tinham voltado a se falar no intervalo, mas parece que romperam de novo. Romperam de novo, viu, doutor? Você tomando um rumo que não vai ser possível retornar. Point of no return, que a gente chama. Olha, isso não vai acabar bem. Não. Eu quero dizer, isso não vai acabar. Pode dar um passional aqui. É verdade. É enquadrável. Professor, o seu destaque, por favor, vamos discuti-lo um pouquinho? Ele não lembra mais. Ele já esqueceu o destaque. Não, meu destaque é o feminicídio. Outra vez? Foi. Mas já porque o Beni atrapalhou tudo. Por isso é que eu não consigo dar um destaque. Tá bom, deixa eu contar, vai. Complica não. Joaci. Eu tenho 2 fotos aí, não da minha esposa, não, Gleidson, mas do secretário Alexei, que não deve ser ele, deve ser outro telespectador com nome, né? Homônimo do secretário. Deve ser amigo do Putin. Estive lá na segunda-feira, no gabinete do secretário Alexei. Mas não é filho do Putin, né? Ele é o secretário de administração, está aí no gabinete dele com a Aline, a nossa gerente lá do escritório. Uma conversa extremamente carinhosa, é admirador de todos nós, diz que não pede um programa, às vezes manda mensagem, mas fica com vontade de mandar mensagem. Falei, manda para mim, sem problema, queria interagir, mas realmente diz que está de parabéns, todos, inclusive o professor. Só dou um conselho para ela não querer interagir com o professor.
Rapaz, essa menina, a menina tem bom gosto, rapaz, e tem uma outra foto ali, eu estava na Feira do Cainágua no domingo, é a dona Fátima, essa senhora. Ela tem um restaurante de comida paraense, né? Convidou, inclusive, todos os dias, no dia que quiser ir lá no restaurante dela. Diz que é fã de todos e especialmente do Beni. É Dona Fátima? Dona Fátima. Ó, eu vou agora interpretar. Primeiro, parabéns ao Joaci por valorizar o nosso telespectador. Exatamente. Nas ruas, ele encontra as pessoas, traz. Eu não faço nenhuma anotação. Traz aqui. a foto. O Sérgio diria assim: olha, gente, eu encontrei uma pessoa lá em algum lugar? Lá na feira. Mas eu não lembro o nome, enfim, mas tá, um alô para ela. Seria assim, o Sérgio P. Parabéns, então, Joaci, por fazer a coisa como tem que ser feita. Eu quero mesmo. me desculpar com os meus queridos amigos que me atacam na rua e falam e mandam mensagem. Eu sou um zero à esquerda para essas coisas. Irmãos Gonçalves, sempre nos surpreendendo com ofertas especiais para você curtir com a sua família. Confere só. Ué, quem será? É entrega, pai. São as compras do Irmãos Gonçalves. Mas quando você foi ao supermercado? Agora a gente não precisa mais ir até o supermercado, mãe. O Irmãos Gonçalves vem até a gente. Olá, onde é que posso deixar as compras? Pode deixar aqui mesmo, obrigada. Obrigado a você. Comprar online pelo site? Que legal, mostra pra gente como faz. É só acessar www.irmãosgonçalves.com.br sem acentos e fazer as compras online. E está cheio de ofertas. É bem fácil e seguro. É só adicionar os produtos no carrinho e quando selecionar tudo o que precisa, ir em finalizar a compra e pagar. Tudo online e as compras chegam aqui em casa. Ou eu posso retirar na loja. Ah, gostei. Aí eu também. O Irmãos Gonçalves é um barato mesmo. Acesse agora www.irmãosgonçalves.com.br sem acentos. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Tá aí, gente. Irmãos Gonçalves sempre fazendo o melhor para você. Tá certo? E aproveite as ofertas do Gonçalves, que eu tenho certeza que você vai se dar bem, tá bom? Olha aqui, ó. Eu tenho uma foto aí da Nazaré com um jovem de chapéu. Coloca aí, por favor. É uma homenagem que a Nazaré poetisa está fazendo. Nazaré poeta ou Nazaré poetisa? Você me consagrou como poetisa. Poetisa. Diz que eu consagrei ela como poetisa. Olha aí, ó. Esse aí é o Ramiro. É o filho da Nazaré. E ela o cumprimenta. Está de aniversário hoje? Então, parabéns aí ao Ramiro pelo seu aniversário, que Deus o abençoe. E a Nazaré deseja a ele, acima de tudo, muita saúde. Aliás, tendo saúde, o resto a gente vai atrás, né? Isso é importante. Maria Aparecida da Silva. Boa tarde, meu amigo Everton, creio que está no programa. Tá aqui. Um beijo a todos. Dinos, manda um beijo para o meu amor Edgar. Olha só. Eu adoro assistir vocês, diz a Maria Aparecida da Silva. Deixa eu ver quem mais está nos acompanhando aqui. O Joaci tem uma... tá dizendo que a Expedita, lá no Bairro Novo, está nos acompanhando. Um abração para a Expedita. Abraço, dona Expedita. O Ítalo Donini. Primeiro vamos chamar o pessoal da censura, né? Porque não dá para ler assim as coisas do nosso Ítalo. Não. Amigos, boa tarde. Um pouco atrasado, mas já no posto, observando os melhores na melhor e no melhor programa da TV rondoniense. Um quebra-costelas a todos e agradecendo mais uma vez a acolhida no programa de rádio outro dia. Tá aí Olha, começou o programa quente, viu, Ítalo? Você perdeu uma situação aí bem complicada aqui no começo do programa. Culpa dele. Boa tarde, aqui é o Pedro de Pimenta Bueno. Olha só, Pimenta Bueno também nos brindando. Sempre assisto o programa. Pedro de Pimenta. Boa tarde, já tô na telinha, sou da Rua 8, no Agenor de Carvalho. João e Ceci. Sou Natanael, tô assistindo. O papo tá ótimo. Parabéns aos cavaleiros da Tábula Redonda. Natanael de Vilhena. Olha só, que maravilha, hein, gente? Boa tarde, sou a Edna de Ji-Paraná. O professor não tomou o remedinho dele hoje? Não tomou, Edna.
Ele não tomou o remedinho dele, por isso que ele está desse jeito. Tá? Difícil. Tem um amigo que apanhava da mulher no meio da rua. No dia que ele deu um soco nela, e foi um só, foi preso e deu trabalho para sair da prisão. Resumindo, o Beni está certo no seu raciocínio. É o Luiz do bairro Socialista. Ele diz assim, quando uma mulher dá uma facada em um homem, fazem até música para ela. É um exagero aí do nosso Luiz, mas enfim, né? Aqui é a Andréia, do bairro Novo Horizonte. Mande um recado para mim, parabéns pelo programa. Obrigado, Andréia. Sou fã de carteirinha do programa, adoro ver o jeitinho do Beni debatendo e o doutor Irã com a sua calma. É a Maria José, do Alphaville. Parabéns a todos pelo belo programa, todo sábado aqui em casa só dá vocês. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Larissa, do bairro São Francisco. E eu vou trazer agora uma matéria, gente, interessante, que a gente apresentou essa semana no SIC News. Homem descobre que estava morto e briga na justiça para provar que está vivo. Vamos ver. O Ari tem passado por um problemão. Em 2021, ele descobriu que havia sido vítima de um golpe. O rondoniense, de 59 anos, estava trabalhando como soldador em um garimpo no estado do Pará. Só que as coisas não deram muito certo e ele precisou recorrer a uma vaga de trabalho ofertada pela prefeitura do município em que estava. E foi durante o cadastro do currículo que ele descobriu que estava morto. Quando eu cheguei lá, que o rapaz digitou meu nome no computador, descobrimos que eu estava com atestado de óbito, não é? Foi uma surpresa grande, porque como que eu estou com óbito se eu estou vivo, não é? Eu falei para o rapaz, rapaz, não sei, mas aí eu digo, não, deve ter alguma coisa errada. Ele falou, mas tu não é Ari Oswaldo de Oliveira Pereira? E eu falei, sou. Então, tua mãe não é Ormizete Dourado de Oliveira, teu pai não é Oswaldo Pereira, tu nasceu em Porto Velho, Rondônia, em 1964? E eu, Aí ele imprimiu no computador o atestado de óbito. De lá para cá, ele vem tentando reverter essa situação, que acredita se tratar de um golpe, já que o atestado de óbito diz que a causa da morte foi Covid. Mas ele disse que nunca foi infectado pelo vírus. Olha, a suspeita não somente minha, como da doutora Lília, que é advogada da Defensoria, é uma máfia que trabalha com isso, porque o governo federal liberava uma certa quantidade de dinheiro para que não haja o velório, para que os parentes não... para que a pessoa que morresse de Covid naquele tempo era automaticamente enterrado para que não aumente mais a quantidade de pessoas contaminadas com Covid. Supostamente, eu morri no Hospital Regional de Itaituba. Já tinha ido em Itaituba alguma vez? Só de passagem, eu não conhecia. Eu nunca peguei Covid. Você está vendo como é que é a situação? Né? Então, até hoje eu brigo para tentar ressuscitar, porque eu estou vivo. Ari recorreu à Justiça do Pará e conseguiu uma liminar para ter novamente os direitos de um cidadão. Mas ainda enfrenta grandes desafios em âmbito federal. Já faz 1 ano e 3 meses que o seu Ari tenta provar que ele está vivo. E está vivinho da Silva aqui do nosso lado. Mas o INSS não reconhece isso, né, seu Ari? É isso aí, o INSS está deixando a desejar quanto a isso, porque eu já provei por meio de processo judicial que eu estou vivo, mas o INSS só diz que eu estou com óbito e eu não estou com óbito, a não ser que eu seja uma assombração muito forte que esteja assustando todo mundo aí. É complicado, é complicado. O seu Ari não consegue arrumar emprego, porque no INSS está como morto e aí não consegue trabalhar. Quem vai dar emprego para um cara que está morto, né? Porque a gente precisa de um cartão de crédito, de um cartão para abrir conta no banco, não pode, porque morto não abre conta. Né? Então é difícil para uma pessoa trabalhar, para dar um emprego para um cara assim nessa situação. Né? Se eu quiser trabalhar, mesmo que seja contratado, para trabalhar de estivador, descarregando caminhão, tem uma associação que precisa ter uma carteira do associado ou de estivador mesmo. E eu não posso tirar a carteira porque eu estou morto. Gente, ele diz que está vivo, mas há controvérsia, seu Beni Andrade. E aí? O homem está há 1 ano e meio tentando provar que está vivo. Não é tempo demais, seu Beni? Olha, bota tempo nisso. Aliás, eu acho até que o cidadão lá do INSS, ele deve morrer de vergonha de estar ali
conversando com o cidadão dizendo que o cara está morto. Não, porque até não é um constrangimento? Paródia. É impressionante. Então, olha, será, Benito, há muitas reclamações da demora do INSS resolver alguns problemas muito... Outro dia eu recebi uma reclamação aqui de uma senhora que está há 5 anos aguardando a pensão do marido que faleceu e não consegue receber a pensão. Joaci. Por isso que eu venho a pergunta, será que essa pessoa tem dor na consciência de não poder, enquanto servidor público, tentar auxiliar aquela pessoa que ela está vendo, Vivinha da Silva ali na frente dela? Eu acho que tem, viu, doutor? Modos administrativamente de tentar diminuir isso, porque o princípio constitucional é da razoável duração do processo judicial e administrativo. 1 ano e meio é muito tempo. Muito tempo. Isso não podia demorar mais do que 2, 3 dias isso aí. Hein, doutor Joaci? E hoje tem o teste de DNA em 5 minutos, é exagero, mas pelo menos em 48 horas, faz um teste de DNA e comprova todas. Tem algum outro teste melhor do que DNA para comprovar que é a mesma pessoa? E com isso, esses servidores, que é meia dúzia, mas trazem um grande prejuízo ao erário federal. Porque quando vai pagar, só para eu finalizar, quando vai pagar todo esse legado atrasado, paga com juro e correção. Quem está pagando isso somos nós aqui, por uma inoperância, uma omissão, uma preguiça, talvez, ou uma maldade mesmo no coração dessas pessoas, de não fazer aquilo que deve fazer. Imagine o quanto vai receber essa senhora depois de 5 anos, se ela conseguir agora a pensão, a fortuna que ela receberá. É porque eu dei o exemplo da senhora, né, que está há 5 anos aguardando a pensão, já que ele falou em dinheiro. Entendi. Né? E o Joaci se referiu a ela. Sim. Agora não te mete, Serginho. Agora é o seguinte... Enquanto isso, pode ter gente que faleceu, que está morto, e que alguém está recebendo. Eu já ia falar isso. E também está causando um rombo ao erário, ao INSS, e não estão tomando providência nesse sentido. Justamente, o Joaci, no intervalo, falava sobre isso, quando rolava a matéria, justamente de gente morta que tem gente recebendo por ela, ou ela mesmo recebendo, e, enfim, entre aspas, e as coisas são desse jeito, lamentavelmente. Agora, eu entendo que o INSS é uma máquina indomável, né? Lembra lá aquela mulher lá, do INSS, que saiu bilionária? Georgina, né? E aí? Como é que tem facilidade para pegar tanto dinheiro desse jeito? Eu quero fazer uma observação, aí, que é a leitura que eu faço do que acontece, e não no caso desse senhor especificamente, mas também abraçando a pessoa que o Everton trouxe e outros casos assemelhados. Existe um princípio utilizado, inclusive foi utilizado por Hahnemann, que dizia o seguinte: um remédio e o veneno dependem da dosagem. Se você tomar remédio demais, você morre. Se você beber água demais, você morre. O que nós temos no Brasil, e isso é sistêmico, é uma burocracia que ultrapassa a razoabilidade. Essa conceitual lá da França, né, na sua mais perniciosa forma de existir, né? O formalismo é uma necessidade para a burocracia. A burocracia, na verdade, ela funciona em relação à formalidade, ao devido processo legal, no sentido administrativo, penal, civil. Isso é o processo. Só que o processo não pode ser maior do que o indivíduo, maior do que o Estado, maior do que o bem-estar, porque o processo foi criado para o bem-estar do cidadão. O Estado foi criado para servir ao cidadão e não o contrário. Então, às vezes, o funcionário público, eu não estou tentando desculpar, só estou raciocinando. O funcionário público lá do INSS, olha, vê que está errado, mas o pavor que ele tem de ultrapassar os limites pré-fixados por um idiota qualquer, que privilegia o processo em relação ao resultado, faz com que ele tenha medo. Nós até abordamos isso nessa semana sobre os administradores públicos. O prefeito morre de medo de despachar
O governador morre de medo de despachar, o secretário morre de medo, porque eu tenho um controle maior sobre o processo do que sobre o resultado. A finalística, que nós chamamos de finalística, fica em segundo lugar, 10º lugar. Então, isso é o que deve estar acontecendo com esse moço, no meu comentário. Todo objetivo de um processo é o bem comum, é a pacificação social, seja ele judicial, seja ele administrativo. Então, eles esquecem o maior escopo, o maior objetivo de um processo, que é pacificar as controvérsias da vida em sociedade e dar ao cidadão aquilo que ele tem direito, que é uma melhor dignidade. Volta lá para um dos princípios da nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Primeiro. Agora, a gente espera que alguém aí dê uma oportunidade para esse senhor, mesmo nessa condição. Ele pode fazer muita coisa, como um diarista, né? Como um serviço, até resolver essa situação. O que ele não pode é ficar aí desamparado. Parece que há uma oferta de emprego para ele, me parece num restaurante, que o cidadão teria dito, olha, porque, claro, sempre desconfiado, né? Disse, olha, se isso aí sair na televisão, quer dizer, vai provar que você está realmente interessado em resolver essa situação, e aí eu vou te dar um emprego. Claro que temporário, claro que... Mas, enfim, tá aí. Quem sabe ele já esteja amparado de alguma forma até resolver esse problema, né? Infelizmente está nessa situação. O Chico Holanda, nosso querido amigo, empresário, está dizendo assim, estou acompanhando os amigos do programa campeão de audiência na TV, no horário, participando pela manhã de outro programa de debate. Fiz uma pergunta ao Irã Castiel. Repito, ele e o doutor Joaci. Quando será o segundo turno das eleições? Ele está dizendo que o Lula ainda não desceu do palanque. Será que não desceu do palanque mesmo, hein? Quem gostaria de falar sobre isso? Sérgio Pires? Eu acho que o Lula ele é um político profissional. A vida toda ele foi um político. O Lula é um brasileiro que não teve educação escolar, mas ele é diferenciado. Há anos atrás eu dizia que ele era uma Pelé pessoa que da conseguia... política? Não, ele era o personagem que senta no colo do ventríloco, boneco de ventríloco, porque ele sentava no colo de um cara com cultura de décadas e saía dali absorvendo todo aquele conhecimento. Ele é um brasileiro diferenciado e é um político que vive só de política. Então, não acho que isso seja uma crítica. Pelo menos não vejo como crítica. Professor Peixoto. Bom, eu enxergo da seguinte maneira. O palanque é um estágio formal para se atingir um objetivo eleitoral. Mas, na verdade, nenhum político, e eu tenho visto pouquíssimos políticos na história brasileira, que desceram do palanque, que continuaram durante 4 anos, 8 anos, 6 anos, continuaram a falar as mesmas coisas o tempo todo, e aí é que a gente tem que olhar qual é o discurso e qual é a realidade relativa ao discurso. Que o problema básico não é o discurso político, não. É o que o Sérgio colocou. O Lula é um político profissional. Beleza, tá tudo bom, não tem problema não. O que eu preciso não é o discurso apenas. O discurso é parte do jogo. Eu preciso de ações efetivas na sociedade. Se elas forem boas e resultarem bem, pode ser quem for, desde que o povo esteja assistido, independente do fato dele fazer político, falar, não falar. Eu conheço um monte de político que vive fazendo isso. Eu quero ouvir o Iregalo. Veja bem, eu acredito que o processo eleitoral, só vamos ter eleição agora daqui a uns anos, né? Então, no meu ponto de vista, acabou. Tem que parar de mentir. Autoridades vai para Davos e diz que no Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. Inclusive, nós temos dados estatísticos que 65% da população brasileira está com sobrepeso. Está aqui um exemplo ali ao meu lado. Eu acho isso um bullying, viu? Então, como é que é 120 milhões? É uma pessoa que eu acho que faltou essa aula de matemática, mas tudo bem, está perdoado. Aí vem a outra coisa, vem o ministro da Fazenda e diz que aconselharia os brasileiros não comprar nada da pessoa da direita. Rapaz,
Mas é um absurdo tão grande e que eu fico muito preocupado. E essas declarações estapafúrdias... Será que não é fake isso, não, Miriam? Não, veja bem. Não, tem um vídeo, eu vi o vídeo, assisti ao vídeo. Veja bem, isso aí, só se fizeram muito bem a montagem, né? Não, então, esse tipo de coisas, eu acho que tem que acabar, minha gente. Vamos governar, vamos esquecer o pretérito, se errou, aquilo que está errado, você passa a borracha e faz as coisas certas. Agora, não dá mais, para esse tipo de discurso, de apologia política, de não sei o quê, que nós, por exemplo, a própria ministra da Saúde pegou todas as portarias do ex-ministro e revogou tudo. Portarias de relevância e importância. Como, por exemplo, a RAME. O que é RAME? São aquelas maternidades onde a pessoa vai ter o nenenzinho, as casas de parto, tem que ter um médico e tem que ter um pediatra. É tipo eu chegar na delegacia de polícia e um advogado do lado. Eu vou chegar com um rabo lá do meu lado. Lógico, evidentemente vou ser preso. Então, essas coisas... Se chegar com o professor Peixoto, o rabo, a chance de ser preso é grande. O professor Peixoto é um homem de grande conhecimento jurídico, né? Mas não tira ninguém, não consegue tirar alguém da cadeia. Então, ainda. Gente, o palanque acabou. Colocar na cadeia. O palanque acabou, vamos governar esse país. O país está em ebulição. Vamos tentar. As coisas boas continue, não pode chegar, agora não presta. Então, olha, desmataram 300 campos de futebol, desmataram não sei o quê. E essas conversas, essas balelas que nós brasileiros, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tenho vontade de sair do Brasil, mas eu não vou fazer isso, porque eu amo meu país. Não vou sair do estado de Rondônia, sabe por quê? Porque aqui eu nasci, aqui que eu vou morrer. Então, essas coisas não dá mais. Vamos parar com essas mediocridades que só atrasar o nosso país. E tem um detalhe, com relação ao professor Peixoto, vocês comentaram aí, eu entendo o seguinte, que é muito grande a chance de ele e o cliente ficarem presos. Olha, muito. Bom, hein, professor? Um amigo desse, o que o senhor precisa de inimigo? Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, o cara que cometeu um crime qualquer, ou às vezes nem cometeu, foi falsamente acusado. Aí ele chama o Peixoto para junto da delegacia. Você acha que os dois vão presos? Os dois. Os dois inocentes? Os dois. A pessoa só tem uma coisa a dizer. Tem pessoas nesse mundo que simplesmente perderam a noção de perigo. Elas agem de maneira irresponsável. Não temem o judiciário, né? Não temem. O senhor está se referindo ao Beni? Não, a algumas pessoas. Beni, oi, Beni, tudo bom? Nem percebi. Joaci, vamos fechar. Objetivamente, eu penso que é uma coisa que vem se retroalimentando. Bolsonaro não esqueceu a esquerda. O tempo todo do período dele falava da esquerda. Quem que lembrava das coisas? O próprio Bolsonaro. Se viu que eu acho que, e parece que o Lula vai também nesse mesmo equívoco. Eu penso que não é por aí. Quer fazer um trabalho? Faça o seu trabalho, não fique fazendo comparação. Ponto. É isso. Exatamente. Olha só aqui esse recadinho, gente. O Rondon Cap desse domingo vai trazer uma premiação para fortalecer o seu orçamento de janeiro. No quarto prêmio tem 50 meses de salário extra, pagos à vista, no valor total de R$66 mil. Vamos então conferir esse e os demais prêmios agora. Janeiro é o mês dos boletos, mas o Rondon Cap pode te ajudar a reforçar o orçamento. Domingo tem 50 meses de salário extra no quarto prêmio. Serão 50 meses de salário extra pagos à vista. Já pensou receber um adiantamento de mais de 4 anos de salário? Com o Rondon Cap você pode. E mais 5 mil, 4 mil e 40 giros de R$500. Rondon Cap, contribua com as APAES e participe. Olha aí, ó. Gente, ajude as APAES de Rondônia e deixe a sorte ajudar você. Participe. Rondon Cap amanhã tá demais, hein? Vale a pena. O Joaci comprou 2, né? Selou 2 cartelinhas.
Boa sorte, Joaci. Hoje à tarde eu vou fazer a minha. Olha só, eu tenho que chamar um intervalo e a gente volta logo. Eita, papo de redação, que maravilha. Bom, o Joaci tem um recadinho importante do fundo do coração, gente. Olha só. Joaci, por favor. Essa semana teve uma pessoa muito importante na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida de muita gente, inclusive. Eu pedi pro Gleides aí, a Elaine, minha esposa, fez aniversário essa semana. É daqueles anjos que Deus coloca na terra que... ela fez o aniversário agora na quinta, mas eu falo para ela que todos os dias quem ganha o presente somos nós, por tê-la em nossas vidas. Então, eu só posso dizer, agradecer a Deus pela esposa que me deu, nós temos 2 filhos, o Rodrigo e o Davi, e dizer que cada dia que passa eu te amo mais. Obrigado por tudo. Eita, doutora Elaine, uma mulher amada, isso aqui é bonito, viu? Parabéns. Doutor Joaci, por abrir o coração em público para uma plateia de milhares e milhares de pessoas. Também esse alvará vale até o final do ano. Isso e provocou inveja nas mulheres todas. Por que o meu marido não faz isso? Não publicamente. Bom, o doutor Irã faz isso. Semana passada. Olha lá, doutora Hélida. Mostra a doutora Hélida. Outra felizarda, doutora Hélida, que também é uma mulher muito amada, muito querida. É uma privilegiada e a gente, se bem que o sortudo é o Irã, né? É bom que se diga, né? Ele apenas devolve. Doutora Hélida, obrigado pela presença aqui com a gente, viu? É também uma heroína. É bom sempre dizer, e uma grande cardiologista, né? Verdade. É bom dizer. Transformando esse casamento para amizade, tu faria uma homenagem dessa ao professor? Você tá maluco? Porque o cara comeu coisa estragada. Você é doido? Gente, olha aqui, deixa eu dar vazão aqui aos recadinhos, por favor. Sou a Alessandra do Três Marias, gostaria de saber do doutor Irã sobre os problemas do Hospital João Paulo. Em um dos programas anteriores, ele fez chamamento dos órgãos competentes para uma reunião e tentar ajudar aquele hospital. Houve algum contato, alguma conversa? Alessandra. Sim, Alessandra, nós estamos com uma programação, eu estou trazendo o pessoal de Brasília, estava programado agora, mas em virtude da minha agenda foi cancelada essa visita ao João Paulo II. Mas eu acho que até no início de fevereiro nós estaremos lá. Lógico, evidente, essa visita não é uma fiscalização para denegrir o governo, muito pelo contrário, é para que nós possamos tirar aqueles pacientes de situação subhumana que estão lá. Então, portanto, vamos procurar o secretário de saúde, vamos procurar o governador do estado e vamos falar. Aquela situação não dá mais para nós aguentarmos. Parabéns, doutor Irã. Sou Neide de Ji-Paraná, assisto também vocês, porém ninguém me visualiza, ela está rindo aqui. Na minha humilde opinião, o Lula nem podia estar em cargo político. Bom, é a opinião da Neide. É bom que se diga, não é a opinião da maioria dos brasileiros, pelo menos pelo resultado da eleição, né, que foi proclamado pelo TSE. Boa tarde, aqui é de Ji-Paraná, Fernando Lemes. Everton, todo sábado eu assisto o Papo de Redação. Muito obrigado. Cadeias para todos os desordeiros, são vândalos e terroristas. Esse Beni ainda quer passar pano. É o Cal Barreto do Agenor de Carvalho. Alguém tem que falar a verdade. Ô, tonto, não é nada disso. Que isso, Beni? Não pode chamar o nosso... Não, diante da verdade... Está dando a opinião dele. Eu estou devolvendo a minha para ele. Diante da verdade, as pessoas se revoltam. Diante quero quando você escuta a verdade, as pessoas se revoltam. Em nome da SIC TV, em nome da humanidade, eu quero pedir desculpas ao Cal Barreto. Hashtag. Everton, deixe o professor falar. Ele tem conhecimento imensurável. Imensurável. Fala. Meu Everest de conhecimento. Everest, rapaz, é legal. Tá o César pergunta. Everton, fiquei sabendo através do meu GSI que o professor vai patrocinar o Beni para vereador. Eu duvido. Nem votar no Beni ele vota. Assistindo de Ji-Paraná, amei esse livro, dona Nazaré.
Olha só que bacana, eu gosto do professor e a Luana falando e elogiando a Nazaré Poetisa que está aqui com a gente. Boa tarde, Everton, demais do Papo de Redação. Eu e minha esposa gostamos muito dos seus programas, estamos ligados agora, José Elias e Dina, ou Diná, de Ji-Paraná, acho que é Dina mesmo. José Elias e Dina de Ji-Paraná. Everton, no caso do morto-vivo, a justiça poderia ser mais rápida, porque é uma lentidão infinita. INSS é uma máquina mortífera. William Souza, Claudemir Vergilato de Ariquemes, estou assistindo, é bom demais. Manda abraço para minha amada Carla e filha Laura. Boa tarde, queridos dinos, sou a Maria da Penha de Ji-Paraná, bairro JK. Um abraço e parabéns pelo programa, tudo de bom e Deus abençoe a todos. Amo vocês. Olha que bacana, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. O Rarim Freitas, do Três Marias, hoje descobri o porquê da inveja do professor sobre o Beni. É porque no Irmãos Gonçalves vende a uva com seu nome, Uvas Beni. Meu Deus do céu, não faço não. Benitaca, uvas Benitaca, é isso. Benitaca? Ai, olha, tem até uva em homenagem ao Beni Andrade, o Rarim lembra muito bem, e isso incomoda o professor Peixoto. Isso aí foi pago, isso aí é pago, cara. Minha querida amiga Inês, lá do Salão Center, amiga do Sérgio Pires também. Amiga, querida. A Inês diz assim, doutor Joaci é de poucas palavras, mas profundas, realmente de coração. Parabéns à esposa dele, doutora Elaine. Está dizendo aqui a Inês, do Salão Center. O Alisson Alves, meu querido amigo, Paraíba. Boa tarde, meu amigo. Estamos aqui, como sempre, ligados no Papo de Redação. Muito obrigado aí. Deixa eu ver o Alexandre Porto, meu querido amigo também, nosso amigo. Tem uma do Lula. O sujeito ganha 6 mil e paga 2.500 de aluguel, sobra para ele 4.500. Pelo jeito, a matemática do governo está diferente do restante do país. Realmente. O Lula disse essa semana que a proclamação da República foi feita pelo Floriano Peixoto. Está em vídeo, não é montagem, não. Everton, deixa eu ver aqui. E aí o Alexandre Porto conclui aqui, dizendo penalmente 6 mil menos 2.500, 3.500. É isso. Bom, essas coisas acontecem, né, gente? Estamos chegando já quase no finalzinho do programa. O Walter Henrique da Cunha, lá de Ariquemes. Boa tarde a todos os dias. Estou agora ligado num dos melhores bate-papo e opinião. Amigo, minha visita até agora para lhe conhecer pessoalmente não vai ser esse mês por um bom motivo. Vou mandar a foto. Ele manda a foto de uma piscina. Um dos sonhos na velhice se tornando realidade. O Walter Henrique manda a foto aqui da piscina que ele instalou lá na casa dele. Mostra, por favor, a foto aí, gente. A razão por que o nosso amigo Walter não vem aqui a Porto Velho para me conhecer, ele quer ir lá na Frutos de Goiás. Esta é a razão que ele adiou a vinda a Porto Velho, porque está realizando um dos sonhos dele já na velhice. Olha aí o Walter Henrique da Cunha. Abraço. Irenísia Martins, estou assistindo o programa, dando boas risadas dos dois que não param de brigar, mas sei que eles se adoram. Eu teria dúvidas disso, viu, Lídia? Eu não sei se eles se adoram, não. Lídia Arruda, o resultado da eleição foi menos de 1% entre os candidatos, então foi acirrada. Está tudo nas mãos de Deus, só muita oração, está dizendo a minha queridíssima Lídia Arruda. Vamos embora. Acabou. Joaci, acabou o programa. Professor Peixoto, acabou o programa. Irangalo, acabou o programa. Sérgio Pires, acabou o programa. Beni Andrade, acabou o programa. A gente pede desculpas pelo programa de hoje, tá bom? Agora o Beni e o professor mil desculpas. Podia ver o a gente errado, né?
Antes, chegou aqui a polícia. Chegou. Maria. Quase saindo nas vias de fato aqui hoje, foi difícil. E se o professor for defender a gente, vai todo mundo preso. Inclusive ele. Aí desgraçou. Agora porque vai mesmo, porque exercício irregular da profissão, não pode, legal, né? Advogado tá defendendo. Eu sou respeitador da lei, jamais faria uma coisa dessa. 15 horas. Na cadeia mesmo. Eu tenho até pena de quem vem. Segunda-feira, meio-dia, a gente está na Rádio Parecida. Eu tenho até pena de quem vai dar a carteirinha da OAB para ele. Não vai dar, eu vou conquistar, eu vou tomar da mão do presidente. Olha, amanhã à tarde aqui na SIC TV tem o primeiro clássico do Paulistão, hein? Palmeiras e São Paulo. Verdade. Pela SIC TV com exclusividade, o Campeonato Paulista, acho que a partir das 3h30 da tarde, se não me engano, tá? O 3, você fica pra cima, atento aí. Verdão, pra cima. Daqui a pouco começa o gauchão. É o time do Joaci, né? Aí tem Grêmio hoje, tem Soares no Grêmio. Meteu 3 essa semana, hein? Meteu 3. Claro. Tchau, tem gente. Inter. Tchau, Obrigado tchau. pelo...